Amigas, amigos, nesse vídeo nós faremos uma inserção amistosa na questão da reencarnação feminina na Terra e a ligação do escopo dessa reencarnação com o ambiente do Cristo. Entre outros assuntos, nós veremos os ciclos, os tipos de resgate, a relação entre os ambientes reencarnatórios do feminino e do masculino, além de trazermos alguns elementos apaziguadores de nossa esfera íntima, no que tange as estabilidades emocionais na via da espiritualidade, em sua relação também com a questão da materialidade. Então, tanto homens quanto mulheres podem encontrar nesse estudo subsídios renovadores capazes de demover as confusões atávicas que muitas vezes nós retemos em nosso subconsciente, que encharcam a nossa alma de incertezas desnecessárias à nossa evolução. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso estudo, ao nosso canal. E se você já gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like e fique à vontade para se inscrever também no nosso canal. Isso ajuda muito, porque quanto mais corações puderem despertar seus processos de espiritualidade, melhor o mundo em que nós vivemos. Muita paz e vamos ao nosso estudo. Uma alegria, estamos juntos, podemos estudar, podendo fazer as nossas reflexões, e hoje nós escolhemos um tema bem interessante. Na verdade, eu não consegui formalizar muito, digamos assim, a chamada do tema. Na hora eu pensei, e como eu acredito que realmente houve uma inspiração por parte da espiritualidade, então nós escolhemos o tema Reencarnação Feminina e Cristo, tentando unir aí alguma coisa em torno desse assunto. Evidentemente que é um tema que chama bastante atenção, porque todos nós nos encontramos no ambiente terreno, aprendendo, buscando crescimento, e nós atravessamos, como diz Allan Kardec, vários tipos de encarnações. Então a encarnação, ela ora pode ser num corpo feminino, ora pode ser num corpo masculino, e se nós olharmos o histórico da evolução em termos de encarnação, nós não só atravessamos encarnação na dualidade do feminino e do masculino, mas também nas outras formas de vida antes de chegar no reino nominal. Então nós atravessamos os ambientes mineral, vegetal, animal, enfim, até que a gente pudesse chegar aqui. Também atravessamos os ambientes celulares, os ambientes unicelulares, os ambientes, né, das partículas, dos átomos, até que a gente pudesse chegar no reino nominal, como diz Emmanuel, do átomo ao arcanjo. Então, evidentemente que falar de reencarnação feminina, que é, digamos assim, uma das ambientações da passagem do espírito, como diz Allan Kardec, ora reencarnar como homem, ora reencarnar como mulher, é um trajeto importantíssimo na nossa evolução. E esse ora reencarnar como homem, ora reencarnar como mulher, pode significar várias coisas. Não significa necessariamente que o espírito vai vir sempre como homem, depois um bom tempo como mulher, ou ele vai reencarnar uma vez como homem, outra como mulher, e vai ficar alternando. Não tem uma contagem certa. Isso tudo vai depender da necessidade espiritual de crescimento, das experiências que ele precisa e da formação da personalidade para que ele possa usufruir de forma melhor das experiências. Então, às vezes, uma personalidade ambientada no ambiente masculino, ela pode vivenciar experiências diferentes de uma personalidade ambientada no ambiente feminino. Então nós sabemos que o espírito mesmo em si, ele é assexualizado, embora no plano espiritual nós temos o perispírito, que tem a aparência da sexualidade. A doutrina espírita diz também o seguinte, que às vezes o espírito está acostumado a reencarnar como mulher, está acostumado a reencarnar como homem, mas a experiência da troca de sexo nas reencarnações, ela vai acontecer, independente de você estar acostumado ou não. Então você pode estar vindo, por exemplo, a 10 encarnações como mulheres, repentinamente, por causa de uma necessidade, e só porque naquela ambientação feminina você não conseguiu aurir o que era necessário, aí entra numa reencarnação masculina. Por isso que as duas reencarnações são importantes. E é por isso também que nós temos a incidência hoje de personalidades de masculino e feminino que já funcionam juntas no mesmo corpo. Uma encarnação feminina necessariamente não precisa ser no corpo de uma mulher.
E ela pode ser num corpo masculino também. E da mesma forma, uma encarnação masculina pode ser num corpo feminino com caracteres femininos também. E isso tudo vai depender da estratégia de aprendizado do espírito para que ele possa, então, retirar das experiências o nutriente que ele necessita na formatação quântica da sua evolução. Quando a gente fala quântico, significa do crescimento espiritual do ser. Então, o perispírito, na sua relação com o corpo físico, ele vai, então, formalizando esse contato com o espírito e, na sua forma de perispírito, ele vai projetando a personagem no corpo físico, que é a manifestação de todo o ser. O ser é muito maior, evidentemente, que o corpo físico. O ser é muito grande. Então, o nosso corpo físico, que é um dos aspectos, e eu sempre falo aqui, que é um dos veículos de todo o nosso ser, ele é talvez o menor veículo. Difícil para a gente entender isso, porque nós estando reencarnado num corpo físico, evidentemente que a gente não enxerga todas as suas variações. Mas vamos imaginar uma situação aqui, por exemplo, a questão da emoção. Olha o tamanho de uma emoção. Você consegue mensurar todo o seu caminho emocional desde a sua trajetória de infância, quando você começou a ter consciência até hoje? Quantas nuances, quantos aprendizados, quantas ilusões que tiveram que ser vencidas, ou aquelas que ainda continuam conosco? Ou seja, decepções, alegrias, felicidade, tristeza, tudo no âmbito da emoção. Então, se eu pegar todo esse material emotivo, ele transcende muito a questão física. E ele é uma coisa virtual que não pode ser simplesmente destruída, ela pode ser modificada, ela pode ser ressignificada, ela pode ser reaproveitada. E hoje é o grande trabalho da psicologia, das religiões, da sabedoria, que vem tratando essa questão da emoção, porque ela está muito ligada ao nosso ser aqui no plano da reencarnação. Mas, hoje, eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi pegar, né, como é que se diz assim? Eu resolvi pegar um episódio muito legal lá do Evangelho, e esse episódio vai começar lá no Lago de Genezaré. Vocês lembram daquele episódio do obsidiado de Gerasa? Pois é, um episódio muito interessante. Depois desse episódio, Jesus ele atravessa o Lago de Genezaré com os discípulos. Quando ele chega do outro lado do Lago de Genezaré, ele encontra uma multidão. Essa multidão já estava esperando Jesus. É interessante olharmos esse fato, porque Jesus atravessa de barco, e ele atravessa com os seus discípulos. Como é que do outro lado a multidão já estava esperando Jesus, já sabia que ele ia chegar de barco? Porque o que aconteceu foi o seguinte, né? As notícias correm e o povo dá volta no Lago de Genezaré, e provavelmente outros barcos deviam ter acompanhado também a travessia de Jesus. E aí já havia uma multidão esperando Jesus. Então, uma parte do povo foi a pé, dando a volta no Lago de Genezaré, Jesus com os discípulos atravessa de barco. Daí a razão pela qual, do outro lado, tem uma multidão esperando Jesus. E ele desembarca. Quando ele desembarca, o que acontece? Havia uma multidão muito grande esperando ele. Mas surge no meio dessa multidão um homem, e esse homem tinha o nome de Jairo. Marcos e Lucas vão dizer que Jairo era um dos chefes da sinagoga. É importante que a gente entenda aqui no judaísmo que na sinagoga existe o chefe maior, né, o chefe máximo de cada sinagoga, mas existe também os outros subchefes que também trabalham ali no ambiente da sinagoga, fazem suas pregações e auxiliam também todo o trabalho que tem que ser feito ali. E aí nós temos então, nós temos aí o ambiente da sinagoga. Jairo era um dos chefes da sinagoga, portanto uma pessoa extremamente importante. E o que acontece? Jairo chega para Jesus e faz um pedido para ele. Ele vai dizer que a filha dele está expirando, ou seja, está quase morrendo. Ele tinha uma filhinha. E ele, de acordo com Marcos, ele se prostra nos pés de Jesus e pede para Jesus, com insistência, que ele vá até a sua casa para colocar as mãos sobre ela, para que ela pudesse sarar, para que ela pudesse viver, para que ela pudesse continuar a sua vida. É interessante nós observarmos que, nesse caso, Jairo, ele era judeu. Ele era um dos chefes da sinagoga, provavelmente até um rabino.
Embora ele tivesse uma fé no judaísmo, né, no mosaísmo, ele já havia ouvido falar da fama de Jesus. Nós falamos muito da fama de Jesus no estudo passado, quando nós falamos sobre Judas, né? E então ele montou dentro de si uma crença. Ele construiu dentro de si uma fé muito grande. Então ele acreditava que Jesus poderia sim curar a sua filha, que já estava expirando ou até que já houvesse morrido. De acordo com alguns, ela já havia morrido, inclusive. Então Jesus, ele acompanha Jairo e ele vai até a casa de Jairo. O que vai acontecer nesse caminho? A gente viu que Jairo, então, era o chefe da sinagoga. O povo vai junto e o povo vai comprimindo Jesus. Quer dizer, o povo vai apertando Jesus. Então, quer dizer, Jesus estava indo na direção da casa de Jairo para poder fazer o trabalho junto à filhinha de Jairo. Era a filha única de Jairo, guarda bem isso. Guarda duas coisas agora aí, importante. Primeiro, Jairo, né, ele era o chefe da sinagoga. Guarda o nome Jairo. O nome Jairo significa o cesto. E mais, guarda também que ele tinha uma única filha, do sexo feminino. Então nós já estamos apontando o nosso estudo, levando as nossas observações para a questão do feminino. E eu resolvi escolher essa trajetória, porque incluída com outras trajetórias do Evangelho, quando se fala da questão feminina, ela nos dá assim um tratado de evolução fabuloso, fantástico, naquilo que nós falamos sobre a questão da personalidade, que vem encarnada num ambiente feminino. Quando eu falo ambiente feminino, eu falo numa trajetória, eu falo numa personalidade, numa personagem, numa emoção feminina, num intelecto feminino, tá certo? E essa trajetória aqui, ela vai abordar vários setores com relação a isso. Então, vamos guardar. Jairo, o sexto, chefe da sinagoga, tinha uma filha do sexo feminino. Tudo bem? E aí, o que acontece? Agora, em contato com Cristo, que ele havia formalizado aquela fé, ele vai seguir na direção de sua casa. Claro, Jesus vai acompanhá-lo, mas a multidão comprime. A multidão quase que sufoca Jesus, por causa da fama de Jesus. Mas eles continuam seguindo. Eles continuam indo adiante na direção da sua casa. E aí o que acontece? A multidão vai acompanhando Jesus, sem dúvida nenhuma. Isso era natural que acontecesse naquela época, na Palestina, com a presença de Jesus. No caminho acontece uma coisa. No caminho surge uma mulher. Essa mulher, muito conhecida do Evangelho. Essa mulher é aquela conhecida como mulher hemorroíça, onde Jesus vai fazer a cura da mulher hemorroíça. Olha só, Jesus está acompanhando Jairo na direção da casa dele, e aí no meio desse caminho existia ali uma mulher. O Evangelho, Marcos, Lucas e Mateus, quer dizer, essa não é uma passagem privativa do Evangelho, não é só digamos assim, um dos evangelistas que menciona. Nós temos agora 3 evangelistas mencionando essa passagem, Mateus, Marcos e Lucas. João não menciona, mas a forma com que eles mencionam, embora Marcos fale menos dessa passagem, o caminho mesmo. E é interessante que também na questão de Jairo, no capítulo anterior também, Mateus e Marcos e Lucas também participam. Então nós temos uma ligação muito interessante nesse caminho aí. E o que acontece? Né? Havia uma mulher, essa mulher hemorroíça, ela estava sofrendo há 12 anos com um fluxo de sangue. Então isso era um problema muito sério, na questão principalmente do mosaísmo. Porque de acordo com o Levítico, alguém que estivesse expelindo sangue, ou no período do catamene, ou seja, da menstruação, ela era considerada impura. Isso de acordo com o judaísmo, de acordo com a filosofia do mosaísmo. Evidentemente que essa filosofia de impureza refletia-se plenamente na questão material e na questão social de vivência daquela mulher. Era difícil para ela viver na sociedade, então, de certa forma, ela escondia da sociedade a sua impureza, para que ela não fosse atormentada e para que ela não tivesse dificuldades na sua sobrevivência. E ela já tinha muitas dificuldades na sua sobrevivência. Uma das coisas interessantes que o Evangelho coloca, que Marcos, Mateus e Lucas vão dizer, é que ela já sofria há muito tempo e ela já havia gasto toda a sua fortuna, toda a sua riqueza com médicos da terra. Ou seja, ela quase nada tinha conseguido aproveitar.
Não tinha conseguido cura nenhuma, não havia conseguido nenhum resultado. Imagina, você está numa encarnação feminina, você está numa encarnação de uma época difícil, você está sobre uma personalidade, você ainda está sobre um peso de uma sociedade que reflete um ensinamento doutrinário que já havia no judaísmo em cima da questão da sua sobrevivência. Então, reflete de forma material. Embora a questão da impureza ela faz um sentido espiritual, mas não um sentido material. No Levítico, ele costuma ser um pouquinho mais incisivo nessa questão, mas está lá no Levítico 15, até trouxe aqui, para a gente dar uma passadinha, dar uma olhadinha, mas ela sofria já com essa questão. E aí, o que acontece? Ela também havia ouvido falar a respeito de Jesus. E o que ela vai fazer? Ela tinha dentro de si uma intuição de que se ela conseguisse chegar perto de Jesus e tocasse apenas a ponta do seu manto, isso seria suficiente para curá-la. Não era necessário que ela tocasse nem a túnica, não era necessário que ela tocasse o corpo ou que Jesus a tocasse, mas se ela conseguisse tocar o manto de Jesus, porque a túnica seria mais difícil porque estaria amarrada ao corpo, mas o manto não, o manto é mais esvoaçante. Agora imagina, no meio da multidão, o que ela faz? Ela vai tentar tocar o manto. Então ela tinha uma intuição dentro de si, de que se ela tocasse apenas o manto do Cristo, ela realmente conseguia ficar totalmente curada. E então ela tendo ouvido falar de Jesus, o que ela faz? Ela vai na direção de Jesus. Só que para ela ir na direção de Jesus, ela precisa atravessar aquela multidão. De acordo com os evangelistas, e de acordo com os estudos exegetas, ela vai engateando no meio dessa multidão, ela atravessa por baixo. Imagina, o povo comprimindo Jesus e tu ainda vai ali por baixo, quer dizer, no submundo da sociedade, quer dizer, no submundo da multidão, né? Nos pés da multidão, você vai num ambiente de humildade, numa crença extremamente intuitiva. Veja que agora essa crença de tocar no manto de Jesus era intuitiva, porque até então os tipos de cura que Jesus realizava não era dessa forma. Todas as curas partiram de Jesus. Houve pedidos e Jesus curava. Ou ele impunha a mão, ou ele, posicionadamente, por decisão própria, fazia a cura à distância. Nesse caso, não. Nesse caso, parte dela totalmente. Parte da mulher hemorroísta. Parte da decisão dela tocar o manto de Jesus. E aí, é um tipo de cura diferente que só acontece uma vez no Novo Testamento, em todo o Evangelho. E aí nós já estamos começando a ver a personalidade feminina na questão da intuição, tomando uma decisão e agindo para que ela pudesse sair de um determinado estado na qual ela se encontrava. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, quando ela toca o manto de Jesus, vai dizer Mateus que ela sente, e Lucas fala a mesma coisa, que ela sente uma mudança no seu corpo, ela sente nitidamente que o fluxo de sangue cessa. Claro, ela estava enfrentando isso há 12 anos. Não sei quantos anos tinha essa mulher, mas há 12 anos, provavelmente, desde quando ela se torna mocinha e começa a ter as primeiras menstruações, ela vai seguindo adiante e continua com esse processo de hemorragia constante, que é um processo extremamente difícil, que enfraquece ela. Além do que, estando com seu corpo enfraquecido, ela ainda precisava sobreviver e vivia buscando tratamentos, opções, métodos para se curar desse problema. Nenhum médico terreno, de acordo com Lucas e Mateus, haveria conseguido curar essa mulher. Então ela toca, quando ela toca, ela sente, o corpo queima, ela sente uma emoção renovada, ela sente que o fluxo de sangue para. Então a intuição dela estava certa, a intuição dela estava realmente na busca do Cristo. E ela segue a intuição. Portanto, a intuição é uma das coisas mais importantes que existe na evolução do ser, na evolução do homem. Buscar a intuição, desenvolver a intuição, tanto para homens quanto para mulheres, é importante. Daí nós atravessamos encarnações femininas e masculinas. Na feminina, a gente tem a intuição, digamos assim, desde criancinha ela já começa forte, e na masculina, você tem a oportunidade de vencer os limites que impedem a intuição e fazer com que, através do exercício de contato, você desperte a intuição. Então, cada encarnação tem a sua função quando se trata de intuição. Por isso que é importante as duas encarnações. Então, às vezes, eu treino muito num ambiente que eu tenha facilidade. Por exemplo, nasci numa família de matemáticos.
E aí, nessa família de matemáticos, evidentemente, eu vou aprender matemática, eles vão me instruir matemática, vão me incentivar, eu vou admirar meu pai, minha mãe, que são matemáticos, qualquer profissão, estou dando um exemplo, tive as facilidades de aprender matemática. Daqui a pouco, numa próxima encarnação agora, sobre as dificuldades da personagem, do ambiente, do escopo no qual eu vou me encarnar, eu agora vou ter que exercer a matemática com todas as dificuldades. Então, no ambiente eu aprendi, estava fácil. No outro, agora está difícil. No outro, eu preciso botar em prática. No outro, eu preciso fazer a coisa acontecer. Vencer limites da personalidade, do intelecto, das dificuldades financeiras, né? E uma série de situações, da falta de acesso à informação, a estudo, mas botar a matemática para fora e fazer executar. Então, nós temos aqui uma ambientação que eu acredito que possa nos mostrar como é importante a reencarnação nos dois ambientes, tanto feminino como masculino. Embora, vamos deixar claro, quando eu estou mencionando o masculino aqui nesse estudo, é importantíssimo, porque o espírito tem os dois ambientes. E eu não posso falar de reencarnação feminina sem entender o porquê que existe a reencarnação masculina também. E aí continuam os estudos aqui. Aí, seca. E aí acontece uma coisa interessante. Aqui tem uma frase que eu acho bom, né? Marcos, que ele vai dizer assim, gente, Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, tá bom? Lucas 8, 43 a 48, e Mateus 9, 20 a 22. No caso aqui, eu não estou mostrando o escrito, estamos conversando, é uma conversa amistosa, né? Mas cada um pode consultar à vontade. Aí, é muito legal, porque Marcos vai fazer uma afirmação muito legal lá no versículo 30 dessa passagem. Ele vai dizer assim, olha, conhecendo Jesus por si mesmo, olha só, conhecendo Jesus por si mesmo, o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou meu manto? Olha só. Isso é Marcos falando. Gente, presta atenção nisso. Jesus conhecia a si mesmo. O interessante disso, que eu acho de colocar aqui agora, é o seguinte. Em Mateus, Marcos fala isso, mas em Mateus, existe uma frase que diz assim, né? Jesus diz, alguém me tocou. E senti que de mim saiu uma virtude, ou de mim saiu um poder, ou de mim saiu um fluido. Essa passagem é conhecida. Aí Pedro fala assim, peraí, Jesus, olha só, a multidão te comprime, te afoga, puxa teu cabelo, puxa tua roupa. Já viu multidão? Né? Como é que é? Tá, Senhor, Senhor, aquela coisa toda, mas sempre tem um cutucão por baixo, aquela coisa, chuta daqui, aquela confusão, quando passa uma pessoa muito conhecida, muito famosa, ainda mais Jesus, com aquele poder de cura e com aquela fama toda. E aí, e Pedro pergunta, e o Senhor me pergunta quem te tocou? Olha a consciência do Cristo. Daqui nós já vamos tirar um ensinamento muito forte. Você é espírita? Está preparado porque eu vou falar, né? Olha só, não adianta nós pressionarmos o Cristo com reza, com rituais, com apertões, com achar que ele tem obrigações para conosco. O que toca o Cristo e faz com que ele perceba na sua consciência é o quê? A consciência do ser que está procurando evoluir. Ele pode ter uma multidão do lado dele, querendo isso, apertando com reza, exigindo, formalizando religião. Mas se a sua consciência, a sua busca, estavam falando aí no início sobre a questão da cura, sobre a questão do merecimento. O que toca o Cristo e faz ele perceber na sua consciência é o quê? Exatamente a consciência daquele que busca de forma correta. Não pelo meio comum da coisa, não pelo meio apenas do intelecto, não pelo meio da emoção, não apenas pelo meio da religião formalizada, mas pelo meio profundo da consciência atingir o Cristo. É o que a mulher hemorroísta faz. E ele sente esse toque. Ele sente essa profundidade. Então a gente tenta muitas vezes pressionar o Cristo, pressionar a Jesus, pressionar os espíritos, para fazerem as coisas do jeito que nós acreditamos. E muitas vezes nós não nos colocamos à disposição de nos santificarmos. Ou seja, de tornarmos são. O que é santificar? O que é um santo? Santo é o ser saudável espiritualmente, saudável emocionalmente, saudável em todos os sentidos.
Então, essa busca interior que a mulher hemorroísta estava fazendo, estava no caminho certo. Então, ela não usa o processo. Mas ela atravessa o quê? Ela atravessa o submundo da multidão. Ela atravessa as regadas pela intuição. Ela atravessa a regada pelo sentimento dela. E aí ela faz o esforço material e se aproxima espiritualmente do Cristo. E o Cristo percebe essa aproximação. Por isso que Pedro, que era a emoção pura, que estava na multidão, naquela confusão danada, preocupado com a multidão, Jesus não estava nem aí. Não é que ele não estava nem aí por alienação, a consciência do Cristo estava sempre acima. Então a multidão está tentando de tudo com ele. Mas quem consegue? É a multidão? Que está no ambiente profano, das ideias profanas, das alo-redenção, da alo-loucura, não. Alo é o que vem de cima, sem mérito, sem nada. Nesse caso, nós temos aí, realmente, uma ocorrência fabulosa com relação à mulher hemorroísta. E ela sente seu corpo curado. Então Jesus afirma, eu sinto que de mim expandiu, saiu, chegou a alguém uma virtude. Porque para que essa virtude, para que esse poder pudesse sair de Jesus sem a autorização dele, por isso que esse é um tipo de cura que só acontece uma vez lá no Novo Testamento. Era preciso um vaso coberto de fé, de uma intuição certeira, para que a coisa pudesse acontecer. E aí Jesus, então, ele olha ao redor para tentar encontrar, identificar quem havia feito isso. Porque isso lhe interessou, isso lhe chamou a atenção. E aí, então, e apesar de Pedro perguntar quem é, tanta gente te apertando, puxando, te comprimindo, você pergunta quem te tocou? A mulher, então, ela ouve que Jesus fala isso, ela escuta, e quando ela se recobra da sua emoção, quando ela volta assim, porque ela sente uma alegria muito grande, evidentemente, e talvez ali pelo um olhar mais profundo de Jesus, talvez nesse momento, quando Jesus fala quem me tocou, a multidão começa a se afastar, porque aí nós temos a vibração do Cristo em ação, e aí entra no ambiente da consciência, aí a mulher se confessa. E aí ela recobrada, ela confessa, olha, eu vivo há 12 anos no catamênio, com um fluxo de sangue que acaba com minhas forças, mas ao tocar seu manto, mestre, eu fui totalmente curada. O que era de se esperar? Não, se a gente for olhar pelo ambiente normal da personalidade, uma reprimenda, qualquer coisa assim, mas não, Jesus acolhe aquele gesto de uma forma fabulosa. E o que ele fala? Filha, veja bem, agora ele chama ela de filha. A tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aí houve a cura da mulher hemorroísta, ou a mulher que sofria do menstruo, do fluxo de sangue há 12 anos. Importante que a gente comece a entender que o número 12, ele representa o quê? Ele representa um ciclo, ele representa, digamos assim, um fechamento de ciclo. Se eu olhar o número 12, um ano, por exemplo, tem 12 meses. Então, houve ali naquele momento, com a presença do Cristo, um fechamento de ciclo. Esse ciclo, na verdade, foi uma escolha dessa mulher que estava tentando vencer algum problema de karma que ela já tinha no passado. E por que nós vamos começar a entender que esse tipo de cura é diferente? Diferente de muitas outras curas que nós já vimos no Evangelho. Em primeiro lugar, nós temos que ver é que a mulher estava totalmente consciente do seu problema. E ela sabia que aquele sofrimento de expelir sangue, etc. e tal, tinha a ver com o quê? Com uma impureza ou com o resgate do passado. Mas nesse caso, a lição do Evangelho, ela nos aponta o quê? Ela nos aponta a questão da intuição da mulher, que bastava tocar o manto de Jesus. Enquanto a multidão exigia a atenção do Cristo para que ele a curasse, a mulher sabia que bastava tocar o manto de Jesus. E verificando nessa passagem do Evangelho que todas as curas realizadas por Jesus ou partiram da sua imposição de mão, por decisão dele, ou por um ato à distância, mas também por decisão dele, né? Havia ali o quê? Uma audiência, mestre, cura minha filha, mestre, cura aquilo, mestre, não sei o quê. Se quiseres, me curas e eu serei limpo, como é o caso do leproso também.
Nós vemos aí que não, que esse tipo de cura parte de uma intuição. Por que havia essa intuição? A intuição nunca é incompleta. Talvez o cérebro não consiga captar todas as suas nuances, mas a intuição da mulher em saber que tocar o manto de Jesus faria com que ela ficasse totalmente curada, ela era complementada pela ideia certeza de que aquele catamento que ela sofria há 12 anos, ou seja, naquele ciclo, e olha, que ela sofria há 12 anos, quer dizer, Jesus vai chegar ali naquele lugar, do outro lado do lago de Genezaré, exatamente quando essa mulher completa 12 anos de catamento, de menstruo. Então era um final de ciclo. Um ciclo, nesse caso, consciente. Não um ciclo, agora presta atenção, não um ciclo no qual ela estava consciente que ela tinha que passar, né, depois que ela entra no ciclo por causa de um karma que ela fez. Mas no caso desse espírito, a decisão de passar nesse ciclo, a decisão de fazer essa expiação através da questão do expedir do sangue, partiu dela. Ela entrou nisso. Ela entrou na reencarnação com a decisão de enfrentar um ciclo completo de resgate, nesse caso através de um sacrifício muito grande, que é expelir sangue. Bom, o sangue representa o ectoplasma, o sangue representa a alma da carne, representa exatamente o quê? O elemento feminino que anima a vida. Olha que coisa interessante. Expelir sangue, expelir ectoplasma é talvez um dos resgates mais complicados que existe, de mais força, de auto-sacrifício. O número 12 também ele tem um significado de auto-sacrifício, de sacrifício de si mesmo. Então, na verdade, embora estejamos mencionando 12 anos aqui, nós estamos mencionando não exatamente 12 anos. Não vai ficar na tua cabeça achando que tem que ser 12 anos, 12, não. É um ciclo. O 12 representa o fechamento de um ciclo. No caso aqui da passagem ali na Galileia, essa mulher estava 12 anos sofrendo catamênio. No capítulo das curas, vamos analisar, então, quais são os tipos de cura que Jesus realizou. Lá, lembra? Uma coisa interessante. Jesus atravessa o lago. De onde ele estava vindo? Ele estava vindo de Gerasa. O que ele faz de Gerasa? Ele vai fazer a cura do obsidiado de Gerasa. O que esse obsidiado de Gerasa faz? Essa passagem também é conhecida de todos vocês. Ele afronta Jesus. Ele diz que ele é uma legião, mas não suportando a presença do Cristo, a luz do Cristo, ele pede então para que ele seja levado por uma manada, né, de porcos, né? Não sei como é que chama a cateia de porcos, né? Uma quantidade de porcos muito grande que estava passando ali perto. Então, quando Jesus permite isso, os espíritos que estavam obsidiando aquele homem, aquele obsidiado de Gerasa, vão para aquela manada de porcos, e os porcos se precipitam no abismo e caem no mar e morrem. E aí esse episódio também ficou mais famoso ainda. Imagina como é que essa fama espalhou na Galileia. Até que quando ele atravessa o lago logo depois, do outro lado o povo já estava esperando ele. E o obsidiado fica curado. E é interessante que aqui a gente consegue ver o seguinte: nesse momento, parece que as passagens não estão ligadas, mas tudo está ligadinho. Nesse momento, o povo judeu, naquela cidade em Gerasa, era a única cidade, talvez, que criava porco, porque judeu não come porco. O mosaísmo não se alimenta do porco, né? O judaísmo, e temos até algumas religiões renovadas, evangélicas, que não querem comer a carne de porco. Mas aquela cidade, especificamente, o pessoal criava porco. Bom, então ver toda aquela manada de porco se precipitar no precipício e morrer afogada no lago lá de Genezaré, não sei. Peraí, economicamente isso é um problema. Então o povo expulsa Jesus de Gerasa. Então ele tem que entrar no barco e ir embora, né? Com os discípulos dele. Senão ele ia também precipitar lá no precipício. Então, nesse capítulo aqui, a gente dá uma paradinha, e agora eu vou recorrer a Pastorino um pouquinho, ele vai falar dos tipos de cura que Jesus realizava. Olha que interessante. Eu vou ler aqui o capítulo, tá, Cristina, que eu acho muito legal, e ele diz assim, capítulo 1, vou ler uma passagem. As curas narradas pelos evangelistas parecem ter sido escolhidas com o intuito de esclarecer ensinamentos preciosos, relativas ao modo de agir com aqueles que se encontravam nos diversos graus evolutivos, resgatando erros do passado ou fixados no vício presente. Olha, quando você resgata um erro,
ele não é só um erro do passado, ele pode ser uma fixação de vício no presente também. São dois tipos de resgates que a gente tem que fazer. Então, um vício, um modo de agir operante, que me leva a criar confusões na minha vida e atrasar os meus processos de evolução, também é um processo que tem que ser curado na nossa personagem. Por outro lado, também, o patrimônio quântico negativo formalizado pelo karma que o espírito vai adquirindo na sua evolução, na sua trajetória, também é um outro processo de resgate que tem que ser feito. Então, são dois processos de resgate, interessante. Então, cada tipo de cura tem o seu processo. Então, as curas que Jesus realizou no Evangelho, elas se referem a cegueira, surdez, atrofia, problemas de corcunda, problemas de hidropsia, que, né, hemorragia, paralisia e lepra. Ou seja, e algumas dessas doenças, elas correspondem ao duplo etérico, corresponde ao desvio, digamos, também a questão, por exemplo, do corpo astral e a questão do intelecto também. E todas essas doenças, se nós observarmos, têm a ver com evolução do espírito. A cegueira, por exemplo, a questão de não ver, de não enxergar, de não entrar na vida, de ficar cego pela própria ilusão, ficar cego pela hipnose da vida material, dos prazeres, sem buscar a própria evolução. Todas as curas de Jesus são relativas a isso. Procura no Evangelho, por exemplo, um dia que Jesus curou uma dor de dente. Não tem. Unha encravada, não tem. Dor de barriga, não tem. Dor de cabeça, não tem. Tem lá no Evangelho, são 47 curas. Procura lá para tu ver. Você não vai achar nada disso. Você vai achar curas relativas à questão da evolução. Da paralisia do espírito que precisa avançar, de processos de resgates que tem a ver com o karma do passado ou os vícios adquiridos e que o espírito continua investindo nesses vícios porque lhe compraz. Daí a cegueira, daí a lepra, que também é uma forma de expelir também, daí a edopsia também, a questão do duplo etérico, que é exatamente o duplo etérico no campo material, ele está, por extensão, caracterizada pelos nossos nervos. E o desvio de ossos também, da corcunda, ou seja, o desvio de personalidade, o desvio de conceito, o desvio do sentimento, que vai refletir na estrutura do ser encarnado. A paralisia que não deixa o ser andar. A aparente morte que faz o ser ressurgir, ressurrecto. Tudo isso com questão relativa à evolução. Jesus não fez nenhuma cura, ou a surdez, que não deixa o pessoal ouvir, perceber a vida. Jesus não fez nenhuma cura de coisinhas leves. Todas as curas do Cristo tinham a ver com o espírito, com a necessidade de sair da paralisia e avançar. E hoje vocês estavam falando sobre isso, né, Cris? No começo. Então, realmente, nós temos no Evangelho um tratado fabuloso, que vai além das questões unicamente físicas e que transcende muito daquilo que nós imaginamos. Então, por isso que nós temos que saber o que nós estamos buscando do Cristo. Pergunte-se o que você busca do Cristo. Pergunta o que você busca do seu Cristo interno, da sua centelha divina. Kant vai dizer que o universo é um grande processo de cura. Mesmo que você não queira se curar, e a Cida colocou isso muito bem lá no começo, ela estava falando para a gente, mesmo que você não queira se curar, o universo vai te colocar em situações até que você queira, meu amigo. Entendeu, Cida? Quer dizer, você não quer, mas ele vai te colocar numa situação, porque o universo é um grande processo de evolução, onde as coisas vão se curando através da evolução e da modificação. Então, enquanto o ser não quer se curar, por mais que ele tenha ajuda, por mais que ele tenha busca, por mais que ele tenha inserção, ele não consegue se curar. Mas o universo, na sua grande sabedoria, juntamente com a personagem do ser que vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar experiências barônicas pesadas na carne, vai acabar querendo se curar, vai acabar querendo se modificar. Eu contei para vocês uma vez a história daquele homem que era um padre, né? E ele morava numa cidade. E essa história já foi contada de várias vezes, mas eu vou relembrar que eu acho muito legal ter essa história. Não sei se é piada, se é verdade, mas acho muito interessante, porque ele
tem uma enchente na cidade, mas ele tinha uma fé muito grande que Deus ia salvar ele. Só que aí o corpo de bombeiro, as autoridades começam a esvaziar a cidade, começam a evacuar a cidade porque a enchente era muito forte, a enchente foi subindo, subindo, subindo. Aí falou, padre, vamos embora porque a enchente está subindo e o senhor está correndo risco muito lá. Não vou sair da minha casa não, tenho certeza que Deus vai me salvar. E aí o que acontece? O pessoal vai embora. Daqui a pouco volta o pessoal, padre, vão embora, e então ele já estava em cima dos móveis, porque não sai daqui não, Deus vai me salvar, eu tenho fé, vou ficar aqui. Aí depois de uma hora volta um barco, né? Volta o barco, a casa do padre estava coberta, ele estava segurando a antena e a antena balançando assim, ó. Para frente, para trás. Tava lá o tipo, né? E aí, padre, vambora, padre, porque o senhor vai morrer, não, Deus vai me salvar. Tem certeza que Deus vai vir me salvar. E não adiantou, morreu, desencarnou, foi embora. Nada a ver com o padre. Já poderia ser um pastor, poderia ser eu, etc. Aí chega lá na frente de Deus, pô, Deus, eu mantive a minha fé até o final, o senhor me salvar, o senhor não foi me salvar, e Deus falou, poxa, eu mandei um monte de ajuda, mandei até um barco. Você queria que eu fosse pessoalmente? Então, o tipo de transformação do ser pode ser modificado pela dor, sim. E nós ainda precisamos da dor. Ela, às vezes, nos desperta de determinadas coisas. Então, precisamos buscá-la com prazer. Mas, em determinados momentos, ela pode nos fornecer. No caso da mulher que sofria do catamênio, ela conscientemente entrou nesse tipo de processo porque o sacrifício de sangue, de ectoplasma, é uma das coisas mais complicadas que tem. Veja bem, lembra? Uma coisa muito legal aqui é que essa mulher, ela havia gasto tudo, havia gasto recursos. Os recursos com o médico da terra e havia gasto também recursos de investimento do próprio sangue. Então ela estava numa situação difícil. Então ela estava fazendo um alto sacrifício para resgatar o passado. O pior resgate, o mais duro, o mais difícil que o ser pode fazer é na área do ectoplasma. Só que, na área do ectoplasma, olha que coisa interessante, na área do sangue, que é o ectoplasma manifestado no corpo físico, tá bom? No expelir ectoplasma, no dizer evangélico profundo, nós podemos chegar a uma outra conclusão também, que significa o rompimento com as coisas da matéria, da materialidade. Então a evolução dela estava vinculada ao seu rompimento com as ilusões e com as atrações pelas coisas material, do materialismo. Eu não digo da matéria, a matéria não é má, é o materialismo. Da insuficiência e da infantilidade espiritual que ela precisava vencer. O que o espírito faz quando ele precisa movimentar recursos na matéria? O espírito desencarnado, ele usa do ectoplasma do médium. Quanto menos ectoplasma, menos poder ele tem sobre a matéria. É por isso que os espíritos evoluídos, quando eles querem realizar uma coisa na matéria, normalmente eles utilizam o quê? Eles utilizam espíritos que estão mais ligados à matéria. E esses espíritos, por ação irresistível, da ordem dos espíritos superiores, acaba fazendo o seu trabalho. Então, normalmente o espírito, quando vai fluidificar uma água, ele usa um fluido misturado com um pouco de ectoplasma, entre o elemento animal, o fluido universal, o fluido do pensamento puro do espírito, para poder fazer uma composição para poder fluidificar a água, de acordo com a necessidade daquele que está recebendo. Então, quanto menos ectoplasma ele puder manipular, menos ele está ligado à matéria. Isso já estamos entrando no campo da evolução, por isso que ele vai utilizar espíritos aqui, porque todos nós trabalhamos na obra do Pai, todos nós temos a nossa responsabilidade também. Então, o que acontece? O catamênio, como eu falei, ele era considerado uma doença impura. Então, o Levítico ele tinha uma série de regras com relação ao catamênio, né? Então a pessoa tinha que usar um tipo de roupa, quem tocasse na mulher que tivesse com fluxo de sangue, ou um homem que tivesse com um ferimento que não parasse de sangrar também ficava impuro durante 7 dias, e aí tinha que ficar mergulhado, não sei o quê. Então tinha uma série de regras, que aí já eram regras mais materiais, mas nós poderíamos interpretar essas regras também na questão espiritual também. Veja que uma das recomendações
é que a mulher deveria ficar mergulhada numa banheira de água, ou seja, uma outra espécie de líquido. A água significa também um elemento espiritual mais elevado também. Eu posso ver a coisa apenas do lado material, mas se eu olhar o lado espiritual também, eu posso ver uma mudança de consciência na ligação da questão do espírito. Então, a mulher, ou seja, o espírito que está no ambiente feminino, encarnado no ambiente feminino, e encarnação de mulher, que não é fácil, ele tem lá todo mês o seu processo de expelir, né? O seu processo de sair ectoplasma através do sangue, o seu processo de se livrar através da expurgação de karmas do passado. E é um processo consciente, porque encarnou feminino, no campo feminino. E então ela tem essa oportunidade de ambientar-se na questão, digamos assim, de aproveitar essa perda de energia através do sangue para buscar as coisas do espírito. Isso, embora esteja refletido no campo material, é, na verdade, uma necessidade do espírito, que também faz o mesmo processo no plano espiritual. Lembra? Tudo que acontece na matéria acontece maior no plano espiritual. Então, quando a mulher tem muita TPM, a tensão pós-menstrual, pré-menstrual, não importa, isso significa o quê? Significa que ela está precisando se ligar às questões do espírito. Aproveitar e transformar esse estado emocional dela numa coisa de mansidão, calma. Lembra quando eu falei que você encarna também num ambiente de limitações, que você precisa vencer determinadas coisas? Então, uma das coisas que o ambiente feminino proporciona é vencer a questão da instabilidade emocional que o período do catamento traz, que é o período do menstruo ou da menstruação, tanto antes quanto depois. Então, são dois momentos muito sérios, dois momentos muito importantes. Que tem que vencer essa emoção, que tem que tranquilizar o espírito, tranquilizar a alma e ter a consciência do tipo de resgate. Porque quando você está fazendo um resgate, não é só para pagar a karma do passado, é para preparar um futuro melhor. Então, nesse caso, também pode ser, nem sempre um resgate de um erro do passado, mas pode ser também um vício que se está vencendo. Um vício que se está retirando da personagem. Mas, se você começar a endeusar a TPM, o meu estado nervoso, né, irritado, porque eu fiquei nesse estado antes de ficar... Endeusar esse estado como algo, digamos assim, extremamente legítimo para lidar com o seu próximo e começar a causar problemas para você e para o seu próximo, você está saindo da questão espiritual. Homens, quando reencarnarem como mulheres, estejam muito pensativos nisso também. Porque também tem os seus estados lá. Uma vez uma irmã me falou, eu tenho raiva desses homens, porque eles não imaginam a dor que a gente sente para ter um filho. E ela sendo espírita, eu falei, se você fosse espírita de verdade, eu nem sei porque eu falei, você saberia que eles vão reencarnar como mulher. Então eu tenho que ter uma consciência, eu tenho que saber onde eu estou pisando, onde eu estou lidando, para onde eu estou indo. Como é que esse estado da mulher hemorroíça vai chegar no Cristo? E agora eu vou entrar na questão da mediunidade. Existem muitos centros espíritas que não permitem que mulheres trabalhem quando estão menstruadas, quando estão lá nos seus 5 dias, 6 dias. Tem lá as suas preocupações, seus receios, etc. E algumas mulheres, mesmo algumas médiums, têm as suas preocupações com relação a isso. Bom, eu digo que respeite a decisão do seu centro espírita. Mas o que eu posso dizer claramente aqui é o seguinte, olha, o nosso corpo físico, ele carrega 4 litros de sangue, 4,5 litros de sangue normalmente. No meu caso, como eu sou um pouquinho mais enchidinho, eu talvez tenha um pouquinho de alguns ml a mais, tá? Bom, mas você carrega sangue no teu corpo inteiro. Qual a diferença? Você acha o quê? Que algumas preocupações é que a pessoa estando menstruada, um espírito obsessor pode se aproveitar disso, etc e tal. Mas o sangue está no teu corpo, você carrega ele o tempo todo. A questão não é você estar menstruado ou não. A questão não é que se você está no seu fluxo sanguíneo, não. A questão é o seu estado mental, espiritual. A única coisa que não é bom, recomendado para a mulher trabalhar, é dar passe quando ela está grávida, porque ela precisa canalizar energias para a criança, porque o tempo todo ela está aplicando um passe íntimo no seu útero. Mas o resto não precisa. Se ela está higienizada, se ela está tomando cuidado, se ela está ambientada, tranquila, calma, aí tudo bem, vai trabalhar, não há problema nenhum. E se a questão espiritual fosse grave quando a mulher está menstruada, ela não pudesse sintonizar com os espíritos superiores, jamais a mulher hemorroísta poderia ter conseguido aquela cura, a única cura não autorizada do Evangelho.
Não vem me dizer esse negócio de menstruação, não, tá? Respeito o centro espírita que pensa dessa forma. Um homem que briga dentro de casa antes para o centro espírita está causando um problema emocional muito sério. Bom, se a mulher com a sua TPM está nervosa e vai para o centro espírita, também está levando uma vibração negativa. Mas eu prefiro que ainda assim vá para o centro espírita, vá trabalhar. Que a gente vença esses estados. A nossa casa é uma casa de socorro, a nossa casa espiritual. Ninguém tem que se preocupar se tá ou se não tá. Trabalhando bem. Agora, se você está se sentindo bem, se está equilibrado, na hora que você se sentiu mal, sai um pouquinho do trabalho, vai no banheiro, não sei o que e tal. Não tem problema nenhum. Olha que deu para entrar na questão da mediunidade aqui. Que legal. Dá para a gente refletir uma série de coisas. Olha, uma vez eu recomendei, assistam aquele filme, O Homem do Absorvente na Índia, tá lá no Netflix, fabuloso esse filme. Fabuloso, a luta dele, a partir de um homem que estava em corpo físico de homem, mas estava numa encarnação feminina. E ele vai criar um absorvente barato na Índia, porque as mulheres não tinham acesso a esse absorvente. Era muito caro. Tipo assim, um pacote de absorvente custava não sei quantos dólares. Chegava na Índia, sei lá, 7 dólares, uma coisa que para o indiano pobre, tinha a maior população pobre do mundo, era um problema muito sério. Então as mulheres, quando ficavam menstruadas, elas tinham que ficar 5 dias, uma semana na Índia. O filme tem mais detalhes, claro, isoladas da família, não podia fazer nada, não podia tocar em nada porque estava impura, então tinha toda a questão da religião em cima. Pô, você pegar umas semanas por ano, uma semana por mês, são 12 semanas. 12 vezes 7. Olha só quantos dias no ano a mulher ficava improdutiva. E não era só uma semana, não. Então, pelo amor de Deus, eu vou ter o quê? 84 dias de improdutividade? 1/3 quase do ano, por causa de um processo de menstruação? Que, na verdade, é um processo de resgate, que é um processo de aprendizado, que é um processo de equilíbrio, por ser que tanto homens quanto mulheres vão passar por isso. E a gente continua, porque mais adiante, inclusive, essa mulher que é a mulher hemorroíça, a Acta Platini, que é Acta Pilate, né, que é o Evangelho de Nicodemos, que é um evangelho meio apócrifo, ele vai associar essa mulher a Beronique. Quem é Beronique? Beronique, na verdade, é a Verônica. Então, ele associa a mesma mulher hemorroíça à mulher que vai limpar o rosto de Jesus quando ele estava indo no processo da crucificação, fazendo a Via Cruz. E aí, veja bem, especialista em sangue, olha que interessante, especialista em ectoplasma, ela vai limpar o rosto de Jesus e vai obter, na sua especialidade, em lidar com o ectoplasma, em direcionar o ectoplasma, porque ela aprendeu isso durante 12 anos e manteve isso em segredo no seu ser, sabendo direcionar, ela consegue a imagem perfeita que vai formar o santo sudário. Você acha que era só botar aquele rosto caindo sangue, botar ali na cara de Jesus que ia sair o rosto perfeito? Vocês acham disso? Realmente? O Evangelho tem ligações, links fabulosos, né, Cristina? Uma coisa assim que nos leva a pensar, e graças a essa imagem nós começamos a ter uma formalização da imagem de Jesus. Pode ser que não seja perfeita, pode ser, mas ela nos dá um processo, um elemento de conexão para as nossas sintonias, para os nossos pensamentos. E de fato, quando a gente pega aquela imagem de Jesus, ela nos acalenta, nos tranquiliza, nos acalma. Tem uma pessoa que nunca teve contato com Jesus, quando vê, sente essa calma. Isso partiu da ideia lá do Santo Sudário. Lá da mulher hemorroíça. Lá da mulher que sofria no catamento escondida, que vai pela intuição profunda tocar o manto do mestre. A energia, ela sai pelas pontas do véu, pelas pontas do manto, é onde ela sai com mais força. Então eu não preciso fazer um toque de puxar, eu não preciso impor, eu não preciso sufocar o Cristo com rezas e orações. Eu preciso me sintonizar através da educação de mim mesmo. E por que eu estou falando isso, da educação de mim mesmo? A maior prece, a maior oração que existe é a educação do espírito, da sua sintonia. Seus antepassados no mundo espiritual, quer dizer, aqueles espíritos que já demandaram a vida maior, seus pais, suas mães que ainda estão no mundo espiritual, seus avós, seus protetores, nossos protetores, eles
Dizem que a maior prece, a maior oração que a gente pode fazer para eles é o nosso modo de viver, é o nosso modo de pensar, é o nosso modo de agir. Essa é a maior prece, aliás, a prece é um estado de 24 horas psicológico. Não é aquele momento que eu paro para rezar, aquele momento importante, tá bom. Mas o estado de oração constante é fundamental. A confiança na doutrina, a confiança na espiritualidade, a confiança na vida, a confiança no Pai é fundamental. E a confiança no Pai não é caracterizada pelo fato de que as coisas vão acontecer como você quer. Mas acontecendo como você não quer, você continua no Pai. Você continua no útero do Pai. Você continua no amor, na sabedoria do Pai. Pegando ou não o Covid. Não, pelo amor de Deus, não é para ir atrás de Covid, pegar Covid. É para usar máscara, é para fazer tudo direitinho, tá? Não é agir inconscientemente, não. De forma alienada, consciência. Mas essa confiança de fazer as coisas confiando no Pai, e não obstante as dificuldades, problemas ou alegrias que vamos passar, porque a alegria ela pode se converter num problema se você não souber lidar com ela. A emoção boa ela pode se converter num problema. É igual namoro no começo, é uma maravilha. Daqui a pouco, não é? Prazer, alegria. Que vontade de ver o outro. Depois de 7 meses, lá vem ele. Não, lá vem ela. Quem é que aguenta? Não é como a coisa se transforma. Você tem que ter sábio, tem que ter sabedoria. Então, essa confiança é importante, esse estado. E por que esse processo de sintonia, esse processo de crescimento, esse processo de consciência é importante? Olha, essa mulher tinha 12 anos de casamento. Completa 12 anos, Cristo chega na beira do lago, na praia. A praia é o significado do quê? Do alcance do ser do outro lado da margem na questão espiritual. Ela completa seu ciclo de sofrimento consciente e agora ela tem condições de tocar o véu do Cristo. E ela consegue, vai por baixo do povo e consegue. E olha que a multidão estava comprimindo Jesus. Ela é uma mulher fraca, mas ela passa. Porque a intuição transcende, porque a consciência espiritual transcende. Embora a gente estava vendo ali um fato material, mas no plano espiritual o fato era muito maior. Tinha uma magnitude fabulosa. Senhor, a multidão te comprime e tu pergunta quem te tocou. Olha a consciência dessa amplidão espiritual acontecendo no Cristo. Consciência de si, do seu ser, do fluido que sai de si e que entra num vaso necessitado. Cristo não fica chateado com ela. É esse tipo de cura que o surpreende, que ele quer de nós, que a gente busque. Bate a porta até que ela se abra. Esse é o tipo de cura que Jesus quer, as não autorizadas. Que o ser se autoriza, faz a sua busca de plenitude e se coloca num processo de sintonia. Tem lá a mulher de 12 anos. Lembra disso? Hemorroíça. Só que Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar uma menina. E essa menina tinha exatamente 12 anos de idade. A única filha de Jairo. Você acha que não tem nada a ver? E os 3 evangelistas falam do pedido de Jairo, da mulher hemorroíça e da cura de filha de Jairo. Olha que coisa interessante. Quando Jesus chega, parece que não está ligado às coisas, né? Só parece. Quando ele chega lá na casa, antes de ele chegar na casa da filha de Jairo, vem lá um servo de Jairo, que era o chefe da sinagoga, que Jairo representa o cesto, lembra disso? O cesto representa exatamente a praia, ou seja, o ser que completou a sua evolução individual está na praia, agora ele precisa chegar ao Cristo. Olha só. E vem o servo da casa dizendo, para de incomodar o mestre porque tua filha morreu, tua filha expirou. Não precisa mais que Jesus vá lá, ela já morreu. Era a única filha dele. Só que Jesus fala, confia, vamos adiante. E eles seguem. Então nós temos aí o Cristo reavivando a fé da mente. Por que eu falo da mente? Porque já era chefe da sinagoga, então ele representa a mente, o governo central da sinagoga, o intelecto. Nesse caso não é nem intelecto, é mais a mente. A mente que está é o corpo mental que está acima do intelecto. O intelecto é apenas um dos veículos do corpo mental. Quem veio estudando pastorino conosco, a gente estudou bastante sobre isso. E aí o que acontece? Cristo fala, não, vamos adiante, confia. Quer dizer, aí
Cristo interno fala para a mente, confia, reanima, mantém os processos de sintonia. Nós já começamos o processo, vamos até o final agora, meu irmão. E quando chega lá, o que ele encontra? Ele vai encontrar uma, digamos assim, uma multidão de carpideira. Você sabe o que era as carpideiras? A carpideira, os carpideiros, as carpideiras, etc. e tal, era exatamente aquela multidão, aquele grupo de pessoas que eram contratados para chorar a morte de alguém. Então isso não faltava, mesmo numa família mais pobre, quando alguém morria, sempre contratavam uns amigos, davam um dinheirinho, uma comidinha, para que ficassem chorando, batendo panela. Não é o panelaço do Bolsonaro, não, mas batia panela, chorando. E quanto maior era o barulho, mais exprimia a dor. Então, quer dizer, eu tenho lá, olha, a cura do obsidiado de Gerasa. Depois eu tenho o pedido de Jairo, separado no Evangelho. Então, quer dizer, depois da cura do obsidiado, Jesus atravessa o lago, vem para o outro lado da espiritualidade. Presta atenção nisso. Que lado é esse da espiritualidade? É o lado da conclusão kármica. Ele atravessa de barco. E por que da conclusão kármica? Por que do resgate kármico? Porque aí nós estamos vendo uma série de resgates sendo concluídos pela presença do Cristo. Depois ele encontra a mulher hemorroísta, que sofria 12 anos, para ir curar a menina, que tinha exatamente 12 anos. Se você achar que não tem nada a ver, aí o que acontece? Chega lá, tem as carpideiras chorando. Então, sendo ele o chefe da sinagoga, o Jairo, claro que a quantidade era uma multidão de carpideiras, né? Chorando, berrando. Né? Então, quando Jesus chega, ele fala, ó, tira todo mundo aí, sai daí. A menina apenas dorme. Ela não morreu. E o povo caçoa. Porque quem vê só a matéria, quem vê só a ilusão, quem se preocupa só com as alucinações da matéria, com as hipnoses, a tadinha da menina, 12 anos, morreu. Isso é um absurdo, é injusto, é incorreto, Deus não é justo, Deus não existe. Começa um monte de coitado dos pais, coitado da mãe, a gente começa com tudo que é falta de fé. Mas Jesus fala, não. Primeiro, o que ele faz? Ele pede para que todo esse povo seja tirado. Aí, engraçado que o Pastorino vai dizer uma coisa muito legal, ele fala assim, tira esses eguns daí, né? Esses Kama Sutra, porque eles estão... isso tudo é o quê? São fluidos negativos, né? São, na verdade, fluidos deletérios em torno do corpo físico da menina. Olha que interessante. Porque estavam esperando um momento para poder usufruir das energias vitais da menina. Então, Jesus primeiro faz uma limpeza. Vamos deixar só a menina. Tira a ilusão, tira o medo, tira a falta de fé, tira a multidão que pensa nisso, que pensa assado, tira o profanismo, tira a ideia da religiosa, da religião materialista do pedaço, tira isso tudo. E ele pega e faz mais. Ele convida para entrar na casa da menina, depois que tira o povo todo lá, né? Demora um tempo, o povo caçou, mas depois teve que sair porque o Jairo mandou todo mundo embora. Jairo obedece ao Cristo. A mente obedece ao Cristo. Não estou falando do intelecto, estou falando da mente. Jairo associando a mente agora. Ao corpo mental, que vem antes do espírito, inclusive. E aí ele obedece. Tira lá os eguns. Tira os bom. Tira todo mundo. É a representação, gente. Tem que tirar aquela emoção desvairada. Pública, povão, entendeu? Aquele tumulto exterior da mente inconsciente, tem que tirar de perto. Tira. Ali Jesus demonstra fisicamente, mas esse processo nós temos que fazer espiritualmente, que eu não consigo afastar o povo material de mim. Aí Jesus fala disso várias vezes no Evangelho. Entra no teu quarto e ora. E aí ele convida quem para entrar no quarto? O pai, a mente. Jairo, o sexto. A mãe da menina, a alma, o sangue. Ou seja, o lado feminino, o espírito. Pedro, o apóstolo da emoção, que estava sendo educada pelo Cristo. Era o que Pedro fala. A multidão te comprime, você me pergunta quem te tocou. Pedro era estabanado. Mas já era uma emoção que estava sendo irrigada pelo amor do Cristo. Convida quem mais? João. A consciência. Intelecto. Tiago. Todo mundo agora, e a menina, o corpo físico. E o Cristo, a centelha divina. Agora, todo mundo no quarto fechado, na mesma vibração, na mesma sintonia, no mesmo amor, na mesma sabedoria, na mesma tranquilidade, sintonizados, equilibrados espiritualmente. Jesus faz uma coisa muito simples.
Ele pega a mão da menina e fala, Talita cumi. Em hebraico quer dizer, menina, eu te digo, levanta. Ele só faz isso. Não faz mais nada. Materialmente só isso, espiritualmente só Deus sabe. E a menina simplesmente levanta, fica todo mundo atônito. Ela já havia expirado, já estava morta e ela levanta. E nós temos então agora, nesse momento, o equilíbrio da situação toda. A emoção. Lembra quando eu falei lá da questão da cura da mulher hemorroíça? O equilíbrio da emoção, na mesma sintonia, na mesma simetria com Cristo, igualmente o intelecto, igualmente a mente, igualmente o espírito, e igualmente o corpo físico. Quando eu faço essa educação espiritual, essa prece profunda com o meu ser, no meu modo operandi da minha vibração, da minha trajetória, aí sim eu consigo o contato com Cristo. Um contato que para o Evangelho não era autorizado, mas quando eu faço isso, aí sim, de forma consciente, eu estou fazendo uma prece verdadeira, uma prece de fé absoluta. E a menina levanta. E aí Jesus aconselha logo aos pais, à mente e ao espírito. Alimenta ela porque ela está fraca. A menina agora, por que ela já estava há dias nessa situação sem comer? E agora ela precisa do alimento. Vamos voltar para a questão da mulher hemorroíça? Vocês acham que essa mulher e essa menina, espiritualmente, eu digamos assim, no ensinamento profundo, não é o mesmo ser? A mulher hemorroíça se cura. Ou seja, quando Cristo percebe que ela já havia completado todo o seu investimento de autossacrifício e conseguira pela intuição o tocar, então ela já fez todo o autossacrifício na matéria, no ambiente feminino, numa encarnação feminina, e a mulher ela sente mais o ambiente do que o homem, ela sente tudo. O que vai significar no procedimento dessa evolução desses 3 capítulos aí, filha de Jairo, a mulher hemorroíça e a cura da filha de Jairo de 12 anos? Vai significar que aquela mulher que fez todo o resgate, o espírito que fez todo o resgate, veja bem, não estou falando que os 2 espíritos são o mesmo, eu estou falando que o ambiente do ensinamento é o mesmo. Vai representar que aquela mulher agora, que fez todo o seu resgate através do catamênio, lembra-se que catamênio, que é a menstruação, que coloca a mulher num ambiente de, digamos assim, balança emocional, que é desequilibra muitas vezes na matéria, agora ela renasce como uma menina adulta, sem o ambiente da emoção material, sem mais a necessidade do catamênio. Captou isso? Ou seja, a menina de 12 anos não tem a emoção da mulher que está sofrendo catamênio. Mas essa menina agora, a criança espiritual renascida, confiante no Cristo, não precisa mais, ou seja, a mulher renasce num ambiente ressurrecto do Espírito, onde ela não precisa mais do resgate através de expelir o sangue ou o ectoplasma, que a colocava num ambiente emocional que ficava de altos e baixos, e agora ela renasce como adulta, renovada. Temos aí a ressurreição do espírito sem mais a necessidade da emoção que a desequilibrava. Aí eu começo a entender os processos de evolução do ser. Vamos lá atrás em Gerasa, no obsidiado de Gerasa? Podemos ir lá, Cris? Podemos, né? Acho que é legal. Tem lá uma coisa muito interessante. Quando Jesus ele chega na presença daquele obsidiado, o obsidiado reclama daquela luz. Quem tu pensa que é o Filho de Deus? Eu sou uma legião, eu não quero a tua luz. E pede para ser levado para os porcos. Porco significa o quê? Significa o ser que se alimenta da lama, de coisas da terra, coisas da matéria, do espírito. Me deixa continuar, eu não suporto a tua luz. Me deixa continuar. Me deixa continuar aonde? No ambiente da carne, da reencarnação, onde eu ainda sinto prazer. Você está pensando no obsidiado de Gerasa, naquela legião de espíritos? Somos nós que não conseguimos admitir, não conseguimos olhar nem na direção do sol, a gente fica cego. Se olhar na direção do espírito iluminado, você fica cego mesmo. Muitas vezes a gente pede inconscientemente para continuar no prazer da matéria, da ilusão, etc. e tal. Encontrando as nossas razões para viver mais sérias nos fatos, nas notícias, nas preocupações, nos medos, nos espinhos. Não suporta a luz do Cristo.
Aí Cristo atravessa o lago, agora eu vou atender quem já está resgatando, quem já saiu do ambiente do porco. E o porco se precipita no precipício mesmo, volta para a encarnação, volta para o mergulho, várias vezes, quando é necessário. Viu? 4 capítulos ligados, fundamental. E aí nós temos, então, a mulher hemorroísta, totalmente curada. Nós temos o ressurgimento desse espírito, agora na forma de uma criança, não criança infantilizada da terra, mas criança é espírito adulto, em todo sentido, porque o adulto da terra não é adulto, ele é o adulto enganado, iludido. Estou falando da criança confiante no Pai, que agora se ressurge. Aí Jesus fala, tem que alimentar, porque agora esse ser está ligado às coisas do espírito, e ele ainda tem o quê? Ele ainda tem um trajeto pela frente. Bom dia, Wander. Eu gostaria de saber, não sei se eu perdi alguma coisa, eu não acompanho muito as suas palestras, assim, que a Cris fica falando que participa, mas você falou aí de uma cura não autorizada. Não autorizada para a gente. O que é essa autoridade? De onde vem essa autoridade? O que é autoridade nesse caso? Que eu não... Quando a gente fala de não autorizada, eu falo não autorizada, não esperada pelo conceito comum do ser humano, né, Valéria? Porque a gente, digamos, nesse caso, Jesus ele tinha toda a trajetória dele, sabia exatamente o que ia acontecer nos processos e os espíritos que ele ia encontrar. Soubesse que poderia acontecer uma coisa assim, ou até soubesse exatamente como aconteceria, com quem aconteceria. E era importante, na questão educacional, que isso acontecesse, para que nós pudéssemos chegar nesse ensinamento que a gente está vendo hoje. Tanto é que mesmo a mulher catamena, tendo escondido a questão do fluxo de sangue, que o judaísmo tinha isso como coisa impura, ele revela o fato. Ele poderia não ter revelado o fato, ter guardado, mas ele revela o fato para a multidão, para que de forma exterior isso ficasse autorizado, ficasse conhecido a questão educacional. Então aquele espírito serviu, graças a Deus, como um meio educacional para a gente, esse fato. Quando a gente fala de não autorizada, cura não autorizada do Evangelho, eu usei esse termo para chamar atenção, não está escrito em lugar nenhum. Eu uso esse termo para chamar atenção, porque de forma, digamos, da personagem do Espírito de Jesus encarnado na Terra, não partiu dele, partiu da pessoa, partiu do ser. E ele falava que a tua fé te curou. No caso dela, parecia uma coisa inconsciente, ele fica surpreso com os fluidos que saem dele. Então eu falo de não autorizada nesse sentido, mas não é ilegal, não ilícita. Eu digo não autorizada pela personagem, eu vou tentar esclarecer isso, a nossa personagem, a nossa consciência atrasada, materialista, não autoriza o Cristo nos curar por nossa vontade, por causa do nosso karma, entendeu, Valéria? Por isso que eu chamo de cura não autorizada do Evangelho. Ela transcendeu esse processo, ela transcendeu esse status. Na verdade, a não autorização não é de um rei, de um dono, de um juiz, nada disso. Numa lei que está escrita num papel. A não autorização estava na inconsciência do ser que precisava vencer isso. Nós é que não autorizamos a nossa cura. Nós, pela nossa inferioridade, que não autorizamos a evoluir. Nós que não nos autorizamos a ser felizes. Eu poderia dizer, Wander, que seria a própria lei atuando na nossa inconsciência. Então, nós estamos no fluxo da lei. Não há necessidade agora dessa cura, porque tem que ter um processo de educação, um processo de evolução dessa forma. Poderia ser isso, né? Em outras palavras? Eu poderia dizer o seguinte, a lei espera que a gente transcenda essa não autoridade, essa não autorização nossa, da nossa personagem. Quem não autoriza é a personagem atrasada. A lei que está escrita na nossa consciência, ela quer que a gente... passou um morcego aqui, mosca, não sei. Aqui em Cuiabá tem gavião, entra voando pela sala, tá, gente? Então, a nossa personagem, essa personagem, quando ela entra em equilíbrio com todos os seus veículos, capitaneada pelo Cristo, que passa, então, que o Cristo interno retoma a personagem, ou seja, ele retoma o domínio da personagem, porque ele não usa de violência contra a personagem, é importante que a gente entenda isso, tá? Então, essa personagem, ela vence o processo ilusório. O processo ilusório é que não autoriza. A lei não, a lei quer que a gente
transcenda isso, quer que a gente evolua, quer que a gente rompa o karma, quer que a gente transforme as energias negativas do patrimônio do passado, de forma que a gente possa conquistar essas curas não autorizadas. Quando eu falo de não autorizada, é que nós não autorizamos. Não sei se eu fui claro, entendeu? Entendi. Então, a lei a favor, a lei do pai, não falando da lei do homem, que a lei do homem mosaica botava o indivíduo como impuro. Na verdade, estava impuro porque estava expelido, não está 100% errado. Então, nós temos que analisar a coisa do lado espiritual, senão a gente vai entrar na revolta contra o mosaísmo, contra o judaísmo. Não. Sim. Contra a religião nenhuma. A gente tem que entrar contra a ideia, e todas elas têm seu fundamento, todas elas caminham para o evangelho. Tá? Mas o importante é que a gente entenda, quando eu falo de não autorizado, não é não autorizada pelo Cristo. Pelo Cristo, ele quer ser surpreendido por essa nossa modificação. Ele quer ser surpreendido pela nossa evolução. A surpresa é algo que tem a ver com a criança. Olha a menina de 12 anos. O que é uma criança de 12 anos? A criança, ela sempre faz pergunta. Ela gosta de se surpreender emocionalmente com as coisas boas. O Cristo também quer se surpreender porque ele tem um estado de infantilidade que não é infantilidade terrena, mas é uma infantilidade de total entrega e confiança ao Pai que o torna extremamente adulto espiritualmente. Nós adultos aqui não somos adultos, nós somos iludidos completamente, tá? Tumultuados. Então, nós não temos mais a confiança da criança, a fé da criança no pai, na mãe, não temos mais isso. E a criança da terra também, hoje em dia, é tudo, a cabeça, sabe Deus o que é. Muito bom essa tua colocação em referente à transcendência, né? Porque a gente sempre ouve falar, né? É o fluxo da lei, é a lei da continuidade, a lei que comanda. Mas, na verdade, fica no nosso íntimo sempre aquela pergunta, e você hoje me respondeu sobre isso. A lei, ela funciona, mas sempre para impulsionar que a gente transcenda sempre um pouco mais. Essa que é a verdade realmente, vamos dizer assim, o verdadeiro evoluir do ser. Diferente que o nosso íntimo já obtém, mas que não consegue exteriorizar de uma outra forma. Tá? Uhum. Quando você fala autorizada, não autorizada, supõe-se que as outras foram autorizadas. E quando você fala que a autoridade vem da gente, então somos nós que temos essa autoridade, em todas as curas, eu fico pensando que houve isso também. Então, quando Jesus pergunta, sua fé te curou, ou o que você quer que eu faça, ele está pedindo a sua autoridade. Então, nesse caso, todas seriam autorizadas. É claro que a cura, em qualquer nível, seja da cegueira, seja da lepra, seja tudo, tem o seu momento, sua localização e a sua intenção. Então, mas eu só tentei colocar na minha cabeça essa autoridade, de quem é essa autoridade, e quando não existe essa autoridade, considerando o que você falou. Por isso que eu ainda estou processando. Eu queria falar. Não existe sem autorização, tá? Alguma coisa, um elemento tem que estar preparado para receber o remédio. Ele tem que pelo menos aceitar o remédio. Quando tem o ser que não aceita o remédio de forma nenhuma, ele pode até apresentar uma cura passageira do corpo físico, mas não a cura do espírito, ele pode reencarnar no mesmo karma. Então, quando Jesus fala, a tua fé te curou, ele está dizendo o seguinte, foi a tua fé, foi a tua crença. Foi, de certa forma, também a sua autorização. Nesse caso da mulher hemorroísta, ficou muito claro a questão da autoridade, porque ela na passagem do Evangelho, ela não parte do Espírito de Jesus. Ele deixa isso claro, né? Então, eu chamo de cura não autorizada do Evangelho como uma das curas mais elevadas que existe, porque ela vem do Espírito. Agora, evidentemente, que como a gente lembra que a gente falou, Jesus fez curas relativas à evolução do espírito, à libertação do espírito para ele poder continuar caminhando, sair da paralisia espiritual. E muitas vezes o ser, ele por culpa própria, ele se mergulha num processo de resgate e ele não se dá conta quando terminou o processo de resgate, por causa da nossa inconsciência. Aí precisa da ajuda de um mentor, precisa da ajuda de um espírito, precisa da ajuda de um médico, precisa da ajuda, às vezes, da encarnação, precisa da ajuda do Cristo, para que ele possa sair daquele processo de resgate que muitas vezes já terminou, mas ele continua expedindo o sacrifício. Então, às vezes, a cura que a gente está vendo não é que curou da doença, a doença já passou faz tempo, mas vem o médico e fala, não, está tudo bem, só faltava isso.
É igual a menina, ela não está morta, ela apenas dorme. Ela está inconsciente, ela precisa sair da paralisia de achar que continua inconsciente. Porque nós temos que entender que, de forma intrínseca, todos nós somos filhos de Deus. A nossa centelha divina possui todas as propriedades de liberdade, inclusive num ambiente onde não existe a doença. O que nós precisamos é acordar para esse ambiente onde a doença não existe. Mas a gente fica apegado. O que é o karma? O karma é o apego às ilusões. Temos que sair da ilusão, acordar, despertar. Fala, Cristiana, o que você ia falar? Valéria, tenta tirar um pouquinho a ideia de autoridade. Na verdade, um pouquinho antes, o Wander estava falando assim, da cura não autorizada. E teve um momento em que ele estava narrando, né, toda a situação, o contexto que está nos evangelistas, em que a gente vê que realmente nas outras curas, tanto a do obsediado, do cego, a pessoa chega nele ou ele vai, né? Aquela cura famosa dos leprosos, ele está passando, aí está passando lá pela aldeia, enfim, o lugar onde, e ele vai fazer a cura, né? Das diversas narrativas dos cegos, da mesma forma. Nesse caso que ele traz da mulher, ele, por mais consciência que ele tivesse que isso iria acontecer, talvez, como o Wander falou ainda pouco, até talvez em relação a ela, ele soubesse que naquele instante, naquele momento que ele estava indo para a casa do Jairo, iria ter. A questão é que não é uma formalidade. Ele não se dirige a ela, ela não se dirige a ele. E esse grau dela de necessidade, ela já estava tão imbuída dessa intuição que bastava tocar na ponta da veste, que é o suficiente para ela, sem a interferência dele. E a devolução que ele dá, realmente a tua fé te curou, e com certeza, eu acho que é a cura mais significativa, um dos momentos mais bonitos do Evangelho. Hoje, nessa hora, eu estou conseguindo ver dessa maneira muito maior do que até então eu via, justamente por isso. Ela estava inteiramente ali. Ela estava de corpo, alma, espírito, transcendência, intuição, corpo mental, corpo astral, tudo. Né? E aí, de alguma maneira... É a mesma situação, você vê que ele complementa esse processo na menina. Na menina, e exatamente. Ela não pediu. Ela não pediu. Você vê. A não autorização é isso. Ela não pediu. Não houve um encaminhamento formal, digamos assim, né? Quando Jesus vai aos leprosos, quando o cego chama, ou quando ele vai ao cego, né? Em um outro episódio. E para mim já começou a ficar extremamente significativo quando o Wander traz que Jesus estava cercado de uma multidão. Como é que ela ia conseguir chegar nele se ela já era uma pessoa que era afastada do convívio? Ninguém podia tocar, ninguém podia estar perto dela, né? Porque todos sabiam, talvez naquele momento, aquele grupo não tivesse só formado de pessoas que soubessem da situação dela, mas ela sabia que ela estava fora. E ela vai se arrastando, ela vai de 4, ela vai, enfim... Ela faz o que é necessário. Com certeza, exatamente. Ela ultrapassa todos os obstáculos necessários porque ela estava firme de que, independente dele olhar para ela, independente dele impor a mão, independente dele falar com ela, se tocasse na veste dele, seria o resultado que ela esperava. Inclusive, no final lá do... no final do estudo, quando Jesus cura a filha de Jairo, então ele vai dizer que não conte isso sobre ninguém. Por quê? Quando ele fala não conte isso, não espalha essa notícia de que a menina foi ressuscitada, na verdade ele fala por uma razão. O Pastorino acha que é porque se ficasse divulgando que ele estava ressuscitando, ia ser um tal de gente atrás dele para ressuscitar morto, né? E isso poderia fazer com que o trabalho deles caísse na descrença, arrumasse inimigos gratuitos, que talvez ele não ressuscitasse pessoas que o karma não permitisse, que eles tivessem processo de resgate. E evidentemente que claro, uma coisa que nós temos que entender, eu falei a palavra não autorizada para chamar a atenção, ficar isso bem marcado. Porque, na verdade, o que acontece? Quem desautoriza a evolução somos nós mesmos. Do Pai, de Deus, mesmo você tendo karma, se você decidir transcender, se você decidir resgatar, se você decidir vencer, você já está se curando. Deus não precisa te autorizar. Você já está autorizado. O não autorizado é uma inconsciência nossa. Entendeu porque eu falei não autorizado? É uma inconsciência nossa. Agora, gente, olha só que legal. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Vamos finalizar. Eu vou pegar umas passagens com relação ao feminino aqui no Evangelho.
A primeira que eu quero... Só um minutinho, Vanessa, só um minutinho, que o Luiz Roberto já tinha levantado o dedo. Quando Luiz fala... Porque ele está... Aquela luz ofuscante dele... Cadê você, Luiz? Não, o Luiz com essa áurea, entendeu? Eu estou aqui. Pois é. Eu hoje de manhã, eu li, tá, um pequeno texto, né, falando de cura, tá, que tudo aqui, eu vou resumir em três frases aqui, né, porque toda cura, tudo que nós estamos falando aqui, né, toda cura envolve tempo, é um ciclo, tá? Eu entendo desprendimento, ela tentou chegar ao manto, sabia que era cura, e o autoconhecimento. Então, toda cura envolve tempo, desprendimento, autoconhecimento. Uhum. Para cada um é diferente, só quem conhece o caminho é o seu coração, a sua alma. Nós estamos corretos? Eu não sei se eu estou, tá? E o caminho são percalços, que fazem parte, né, da vitória. Porque a gente entende a dor como uma coisa ruim. Se a gente olhar, não é uma coisa ruim. A dor nós vamos aprender e nós vamos nos libertar daquelas coisas do passado, das coisas ruins que nós fizemos. Ou pelo menos deveríamos, né? Ou pelo menos deveríamos aprender. Não, pode ser demorado, mas vamos aprender. São os mestres, né? Os percalços vêm justamente, os obstáculos, os espinhos, vêm justamente como grandes mestres, né? Como professores nesse ensinamento. Se a gente tem a predisposição para entender, não, aqui ficou difícil, por que razão, como eu vou lidar com essa dificuldade, aí você vai buscando o caminho. Deixando de ter o enfrentamento daquilo, não sofrendo por aquilo, você acaba tendo a lucidez para resolver e optar pelo caminho que é como ela fez, como a mulher hemorrágica fez. Exatamente. Então, a gente viu aí, olha, no ambiente da centelha divina não existe o tempo nem o espaço. Então, o resgate kármico é no ambiente do tempo. Precisa do quê? Está no tempo e no espaço para que o espírito enfrente as dificuldades, que são os percalços que vão fazer ele evoluir. São os mestres, que a Cristina falou, tá certo? Que o Luiz colocou. Segundo ponto, caminho do coração. O que é caminho do coração? O caminho do espírito. Não é o caminho da emoção, é o caminho do espírito, do ser conhecendo a sua alma, conhecendo o seu espírito, a sua origem, a sua verdade. Jesus diz, conhece a verdade, mergulha de ti mesmo e a verdade te salvará. Então, conhece o espírito, conhece a alma, conhece a sua consciência, conhece o seu Cristo interno. Então, também é o segundo caminho. Então, quer dizer, são 3 ambientes importantes aí que a gente tem que ter ideia. Então, você vê que ela não vai pela via comum, que é a via da multidão, nem a via da religião, nem a via do intelecto, nem a via da emoção, ela vai pela via do espírito, do conhecimento. Ela chega onde? Em algo que tem a mesma sintonia, que sabia de si. Jesus tinha conhecimento, consciência de si, vê que o poder sai. Sintonizou. Perfeitamente. E aí, eu poderia aqui mencionar algumas coisas com relação ao feminino, com o Evangelho. A primeira coisa que eu estou vendo aqui é as bodas de Caná. As bodas de Caná, a gente tem a consciência agindo, que significa Maria. Quando falta vinho lá na festa, e falta vinho porque não era uma festa de ricos, era uma festa de pessoas comuns, e as festas duravam 10 dias lá no judaísmo. Eu gosto de festa assim, que demora, né? Tem bastante comida, bastante coisa assim. E aí... o pessoal dormia lá na casa, ia para casa, voltava, falta vinho, e Maria fala, diz, não tem mais vinho. E aí Jesus fala para Maria, olha, mas aí a minha hora não chegou. O que ele está querendo dizer? Né? Maria, representando a intuição já no nível da consciência, né, ela não poderia mandar no Cristo. Mas ele fala, minha hora ainda não chegou, mas vai chegar, podia ser ali um segundo. Quer dizer, o Cristo interno ainda não se manifestou plenamente no ser. Ainda não chegou a minha hora, mas vai chegar. Então, o que ele faz? Ele faz o que a gente chama de milagre. Ele mostra o caminho para que essa hora chegue. Então, ele transforma a água em vinho. E a água está dentro de um recipiente de pedra. Pedra também é mineral. A água também é mineral, do mesmo ambiente da pedra, do mesmo elemento. Então, a pedra, eu posso dizer que é o quê? Que seria o Velho Testamento, todo engessado, todo enrijecido, cheio de regras. Aí eu coloco a água, que é o Espírito. Aí vem Maria, faz o que ele disser, a consciência obedece ao Cristo, faz o que ele disser, que a hora dele chega. E aí os servos colocam água nos tonéis, não sei, 70 metretas, cada calha de água daquela. Número significativo também, né?
e eles enchem até transbordar. E aí aquilo é transformado em vinho. Quer dizer, o Velho Testamento, na forma de pedra, não aplicável, entra o Espírito mais maleável, que em aplicando o ensinamento, faz com que a ação do Cristo que toca aquilo se transforme em vinho, que é o conhecimento profundo, que é a sabedoria profunda. Temos o advento da consciência, temos o advento da transformação do homem para que chegue a hora do Cristo, para que o Cristo possa manifestar na gente. É o início da missão de Jesus, o feminino em ação. Quando pega o resultado dessa consciência, que já é o vinho transformado na sabedoria profunda, leva lá para o sommelier, que é o cara que experimenta o vinho, que é o chefe da festa, sempre tinha um sommelier lá. Ele pega, experimenta aquele e fala aquele vinho. Pô, mas você guarda o melhor vinho para o final? Normalmente a gente vende, a gente serve primeiro o melhor vinho. Depois que todo mundo estiver bêbado, fanatizado pela religião, iludido, aí é que eu começo a vender o pior vinho. Aí eu vendo lá o tijolinho, começo a vender um monte de coisa na minha religião, um monte de ideia fanatizada, só a minha religião que serve. Começa a criar grupismo, aí eu vendo qualquer vinho, a pessoa já está bêbada mesmo. Mas você não, você guardou o melhor vinho para o final. Claro, o melhor está no final. Quando o melhor está no começo é problema. Não tem construção. Olha aquilo que ele falou, Luiz. Tempo, construção, caminho, trajetória. E a hora ainda não chegou. Olha, a hora do Cristo em nós ainda não chegou. Nós estamos começando o processo de fluidificação, começou há 2000 anos com Jesus. Aí a consciência. Aí eu já vou lá para a mulher cananeia, que é um outro ambiente também, que ela vai pedir para o Cristo para curar a filha. E aí ele fala para a mulher cananeia, ela não era judia, ela era gentil, gentalha. E aí os apóstolos falam, não tem que curar ela, não dá atenção para ela. Quem são os apóstolos? A emoção, o intelecto, o corpo físico, uma série de coisas. É o plano da personagem, que os seus veículos inferiores, que estão aprendendo com Cristo. Não cura ela porque ela não é judia. E aí ele fala, não sabe que eu não vim, eu vim pelas ovelhas desgarradas de Israel. O que é uma ovelha desgarrada de Israel? A ovelha desgarrada de Israel é aquele ser que já percebeu que na matéria ele não tem os elementos necessários, digamos assim, para se encontrar. Então ele já está em busca do Espírito. Não é só na matéria, ele já sabe que precisa de algo a mais. Então é por essa ovelha perdida que já se deu conta que ele precisa ir para as coisas do Espírito, é por ela que eu vim. E aí a mulher cananeia fala assim, mas até os cachorrinhos, ela fala para Jesus, se alimentam das migalhas que caem da mesa. O que é uma migalha que cai da mesa do Cristo? É a intuição, é a inspiração. São as migalhas. É o nascer da intuição. A intuição agora, aí então o Cristo cura a filha dela. Vai para tua casa, tua filha está curada. Quer dizer o seguinte, teu servo, tua personagem está curada. Então a fé dela também foi grande. Aí é o nascer da intuição. Eu quero ser regada pela intuição. Olha o elemento feminino requisitando a intuição do Cristo. Não é a intuição de espírito e individualidade, é a intuição do Cristo. Requisitando também. Eu vou mais adiante, eu vou lá para o poço de Jericó. O que acontece? Jesus encontra a mulher samaritana, lembram disso? E ele pede água para ela. E aí? Ela fala, você não deveria falar comigo, um homem não deve, ainda mais um judeu, eu sou uma samaritana, eu sou da Samaria. E Jesus, quando ele vai atravessar a Galileia, ao invés de ele ir pelo caminho comum, ele vai pelo meio da Samária, que eram considerados judeus impuros, pelo resto do judaísmo. E aí ele fala, a verdade digo, se você beber da água da vida, você nunca mais volta a ter sede. E essa mulher da Samaria, essa mulher samaritana, ela já tinha se casado 6 vezes. Não tinha se encontrado, faltava o casamento número 7, casasse com o seu Cristo interno. E tem um simbolismo nessa passagem da mulher samaritana interessante. O poço diz que tinha 30 metros. Imagina, ela tinha que levar a corda dela, porque não tinha corda no poço, cada um levava a sua corda. Pô, você já carregou 30 metros de corda? Aquelas cordas grossas, antigas, não era corda fininha de nylon que a gente tem. 30 metros de corda, não dá para carregar. Você precisa de um burrinho para levar. Ainda mais você puxar aqueles 30 metros de corda com um balde cheio d'água. Ela não ia fazer isso. Quer dizer o seguinte, 30 metros é um número muito grande. Quer dizer, o poço de Jericó não tinha profundidade. O significado era isso. Enquanto você busca resultados na matéria unicamente para ser feliz, com vários casamentos, com a ilusão material, você não consegue. Você precisa finalmente se casar com o seu Cristo interno. Não estou falando estar casado ou não com o marido, com a esposa, não. Estou falando, não adianta ficar buscando no poço sem fundo da matéria. Você não vai conseguir ser feliz 100%. Você precisa buscar no espírito também.
Na matéria, buscar no espírito a água da vida, que uma vez alimentado dela, nunca mais você volta a ter sede. Mas enquanto você busca a água da matéria, você vai mergulhando cada vez mais a corda de 30 metros, cada vez mais profundamente buscar a tua água, e ela não te sacia, porque daqui a pouco você volta a ter sede, porque a matéria é assim. Mais um elemento feminino, mais um elemento de aprendizado. A mulher não pode falar com o homem, quer dizer, enquanto ela está ligada às coisas da matéria, enquanto ela está ligada ao... Aí eu tenho dois tipos femininos, que é aquela que se liga às aflições, ao medo materialista, ela não consegue mesmo falar com Cristo, ela não consegue. E eu tenho outro tipo feminino, que agora chegou no 6º casamento, pronto, ela já está pronta para o 7º casamento. 6º casamento, 5º, 4º casamento, significa o quê? Passagens dela, onde ela passa pela dor, pelos mestres, como falou com Jesus, até poder chegar no Cristo. É tudo um caminho. Vou mais adiante aqui, um outro episódio muito legal também. A gente pode falar o caso de Maria e de Marta, por exemplo. Lembra? Marta está limpando a casa. Maria está sentada nos pés de Jesus. Olha os dois tipos femininos aí. Marta, perfeita dona de casa no Evangelho, que não deixava faltar nada, limpeza impecável, mas muito preocupada com a matéria, as coisas da matéria. E Maria, aquela preocupada com as coisas do Espírito. Então, Marta vivia limpando a casa, não tinha mais felicidade, não tinha nada, era só limpar a casa, só arrumar, preocupação com isso, claro, muito preocupado. Mas não vivia o seu ser, não vivia a sua espiritualidade, não vivia outras alegrias. Aí tem dois tipos femininos. Aí Marta chega para ela, Jesus fala, Jesus, manda a Maria vir me ajudar a limpar a casa. Aí Jesus fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou estar sempre aqui. Se liga teu Cristo interno também. Veja, ele não está dizendo para Marta não limpar a casa, ele está dizendo o seguinte, tudo tem que haver equilíbrio. Tem os dois tipos femininos aí na evolução também. O que você escolhe? Mais um ensinamento, mais uma profundidade. Eu tenho ainda também o que a mulher adúltera. Também no Evangelho. Onde ela tentam puni-la porque ela havia sido adúltera, e aí Jesus, então, faz uma revelação tremenda com relação ao pecado, ao carro, e inaugura o amor universal. O que é o amor universal? O amor por todos. Então ela sente aquele amor pelo Cristo, sente um renascer de um amor profundo. Existe alguma coisa mais poliamorosa do que Deus? Que ama a todos? Que ama tudo? Eu não estou falando de amor de sexo, mas ele inaugura essa fase e começa no feminino também. É que a mulher ama o pai, ama a filha, ama o homem, ela pode trazer tanto o espírito masculino quanto o espírito feminino no útero dela, ela pode dar passividade com o espírito feminino, masculino, que for. Aí inaugura o amor universal. Também começa no feminino, olha que legal. E eu posso falar também, o que mais aqui? Do perfume de nardo. Lembra? Maria, aquela outra Maria, provavelmente, irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou, entra e banha Jesus todo num perfume de nardo caríssimo, entrega todas as economias dela para poder... Ela percebe que Jesus ia ser crucificado, ia morrer, e ela vê aquele homem maravilhoso que fez tanta coisa boa, ela não admitia isso. Mas como ela sabia que não podia impedir esse processo da crucificação, que era importante, ela banha Jesus com aquele perfume caríssimo, que custou 100 denários. O preço do escravo era 30 denários. É ali quando Judas revela seu coração, inquisidor pela primeira vez. E aí Jesus aceita aquele banho da mulher, aceita aquele banho feminino para a sua preparação para a crucificação também. Ou seja, é necessário que nós nos perfumemos para as provas que nós vamos passar, ao invés de encher o nosso coração de fel e fedor. É preciso que a gente se prepare para as provações, não espere as provações nos preparar. É um outro caminho de consciência. Espírito desperto não fica esperando chegar a tempestade, não. Paulo de Tarso fala, vem antes da tempestade, meu irmão, se prepara. E quando vier a tempestade, esteja preparado. Então, o espírito consciente, ele se prepara para as dificuldades. Ele não espera a dificuldade chegar para se preparar para ela, para levar susto. É por isso também que você fala, eu não me lembro se foi exatamente no estudo do Pastorino ou se foi no estudo do Baldi, que a ideia a gente chega à conclusão que nem a dor é necessária. Isso, se você não é isso? Isso mesmo, Cristina. Na verdade, ela não seria necessária se nós pudéssemos evoluir pela consciência, é o que Cristina quer colocar. Porque a nossa centelha divina possui elementos fundamentais, importantes e decididos e para a evolução. Na verdade, nós ainda estamos no processo de sair da animalidade, por isso que tem o processo da dor.
Nós ainda não conseguimos começar a espiritualização, a gente já faz contato com o mundo espiritual. Por enquanto, nós estamos no processo de sair da nominalidade, construir os primeiros passos para depois começar a construir espiritualidade. Espiritualidade a gente não sabe o que é, a gente pensa que espiritualidade é contato com o mundo espiritual. É cura, metafísica, não é nada disso. Nem a gente sabe o que é. Nem André Luiz conseguiu definir o que é o espírito. Como é que você vai saber o que é espiritualidade? A gente sabe o que é perispiritualidade, que é o espírito lá desencarnado, que é o que a gente consegue ter contato. Entenda. Já bem, quando a gente fala que a gente está construindo espiritualidade, nós estamos no processo de vencer a animalidade para depois começar a construir espiritualidade. A construção da espiritualidade é no nível da consciência, não é mais no nível da dor. O nível da dor é na saída da animalidade. É o tempo e espaço, os percalços, a matéria. A mulher samaritana, se casando com um poço cada vez mais fundo, buscando a felicidade na matéria, mas precisava chegar no Cristo. E eu posso falar, para finalizar, nessa parte do Evangelho, Jesus na cruz, crucificado, ele ainda une uma família. Mulher, eis aí teu filho, quando aponta para João. João, eis aí a tua mãe. O filho é a humanidade, a mãe é a consciência, Maria de Nazaré. Temos novamente a inserção do feminino. Temos novamente, isso tudo importante para a questão do masculino. Como eu falei, o espírito não tem sexo, ele estagia nos ambientes de aprendizado. E aí a gente chegando lá na questão da menina que é ressuscitada, quer dizer, que representa o espírito ressurrecto, ressurgido, de todas as dificuldades, porque resgatou, agora essa menina representa o ser ressurrecto, sem a necessidade mais das encarnações barânticas. Isso ali está representado no ambiente material para que a gente entenda. E ela está com a emoção, com o intelecto, com o corpo físico equilibrado. E a mente e o espírito passam a alimentar ela de doutrina, porque o Cristo humano, ela precisa ser alimentada agora pelo pão sobressubstancial. Não é só comida material. E claro, ela precisa de comida material. Mas no ensinamento profundo, místico do Evangelho, ela precisava do pão sobressubstancial, ela precisava da inserção do conhecimento profundo, do segredo do reino, da descoberta das leis da vida. O espírito agora começa a se alimentar de outra coisa. Então eu tenho o espírito paralisado na menina representada, precisando, pronto para ser ressurrecto. E a ação material dela na mulher hemorroíça, fazendo as buscas através do resgate do karma. Interessante que Jesus, então, ele ensina a humanidade a necessidade dela sair da ilusão, mas a humanidade continua querendo encarnar nos porcos. Lá no obsidiado de Gerasa, a gente pensa que o obsidiado de Gerasa é o obsidiado de Gerasa, na verdade a humanidade somos nós. Através do barco, Jesus fez o ensinamento. E agora eu vou mostrar o que acontece quando o espírito resolve se autorizar a entrar no grande processo de cura do Evangelho. Então, nessa participação do elemento feminino que todos nós temos, nós estamos encarnados no ambiente feminino, porque a Terra é feminina, o universo é feminino. Iemanjá é feminina. Iemanjá, quer dizer, na Umbanda significa o orixá da provisão infinita, que provê a água onde tem toda a substância, substrato necessário. Então, nós não estamos no planeta de terra, nós estamos no planeta de água. E a reencarnação, ela significa a cura também. Você vê que Jesus, quando curava a cegueira, era através da reencarnação. Por quê? O que ele fazia? Usava lodo e cuspe. Lodo, água. Misturava a terra com água. Água, o elemento espiritual, terra, reencarnação. Passava nos olhos. A reencarnação cura. Elemento feminino misturado com masculino, para poder curar. Então, Iemanjá, que significa esse elemento feminino, prepara o espírito para que ele possa voltar ressurrecto ao plano espiritual, não antes de ser ensinamento, porque a mãe não quer soltar o filho assim, de qualquer forma. Não quer tirar da casa da escola, ele precisa da escola, ele precisa passar pelos processos de aprendizado, pelos processos de crescimento, etc. E aí, maravilhoso que nós temos, então, um ensinamento completo, né? Claro, evidentemente eu não consegui abordar toda a profundidade da coisa, daria para a gente abordar muito mais, ficar horas, ficar anos aqui falando sobre essa questão do feminino e Cristo. Então, quando eu falo do feminino e Cristo, reencarnação feminina, eu estou falando o quê? Dos ambientes que a reencarnação feminina pode nos trazer para podermos nos coligar ao Cristo, para podermos nem nos coligar, porque na verdade nós e eles somos um só, para podermos despertar, para que possamos autorizar e vencer a personagem que não autoriza a felicidade.
A personagem que não autoriza a felicidade, ela tem uma capacidade de olhar o mal, de descobrir o mal, de ir atrás do mal, de ficar preocupada com o mal, e não faz o bem. Tem uma frase do Neo Lúcio fabulosa, né, que fala: quem contempla demais o mal não está preparado para fazer o bem. Então, se você está num ambiente feminino e você está no lado negativo desse ambiente, porque você contempla demais o mal, você em qualquer ambiente que você chega, você vai se sentir afrontada e já não vai ajudar. Começa, mas o fulano é eu, o fulano me assediou, então, cara, você não vai conseguir fazer o bem para aquelas pessoas. Você vai conseguir criar lei para punir ele, mas não para fazer o bem. Aí, se você está num ambiente positivo, Maria entrava em qualquer lugar para ajudar. Então, ela não contemplava o mal, não se sentia afrontada pelo mal. E vai e ajuda, e faz o bem para frente. Tem um caso lá muito lindo, lá eu acho que é do céu e a terra, de um espírito feminino que entra num ambiente de prostituição, né? E ali ela tem que fazer um trabalho fabuloso, mesmo sendo afrontada na sua questão feminina, e ela acaba encaminhando outros espíritos. Estou dizendo com isso aqui é que são questões que a gente vai aprendendo a perceber, vai aprendendo a modificar, porque a gente é realmente, de fato, nos processos de evolução enviados pelo Cristo, em pele de cordeiro no meio de lobo. E a maioria dos lobos estão em pele de cordeiro. Eles não estão em pele de lobo. A maioria tem pele de cordeiro. E a gente é enviado como cordeiro. Quer dizer, né, a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta uma série de coisas, etc. e tal. Então, está aí um universo que nos coloca numa situação de crescimento, de evolução, ora estagiando como homem, como mulher, e, como eu falei, a encarnação feminina ou masculina não depende do corpo físico, depende do ambiente de estrutura que a gente está inserido. Tá? Às vezes, o indivíduo está numa encarnação feminina e ele não apresenta caracteres femininos. Ele é hétero, mas ele está numa encarnação feminina. O tipo de aprendizado, de pensamento, de sentimento que ele tem é feminino. Ele tem uma intuição profunda. Não é o corpo físico. Tem muito, da mesma forma, também tem muito espírito em corpo feminino que está começando a aprender a questão da feminilidade, do desenvolvimento do espírito. Ainda é extremamente masculinizado. Age como machista. Age como homem machista. Não estou falando como homem no sentido íntegro da hombridade espiritual. Estou falando da questão. Então, tudo isso nós precisamos analisar, porque todos esses elementos existem no nosso ser. São elementos a serem transformados. Eu não digo vencidos. Transformados, porque uma energia não mata. Você não mata uma energia, você a transforma. Você a configura para coisa melhor. Perguntas, crianças? Eu tenho uma pergunta. Passai-vos, Ana. Olha só, em relação a essa questão da menstruação, né? Você disse que que essa questão envolve um resgate, né? Esse fluxo muito grande de sangue na época menstrual. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu trabalhei na Umbanda durante 33 anos e sempre tive um fluxo absurdamente grande e nunca deixei de trabalhar. Trabalhava sempre, fazia todos os trabalhos lá que tinha que ser feito, nunca me disseram não faça porque você tem um fluxo, e eu tinha um fluxo muito grande, assim, de uma semana. Aí meu ciclo na Umbanda fechou, né? E uma pessoa da corrente espiritualista disse-me o seguinte, que eu perdi muita energia na Umbanda por eu ter trabalhado esse tempo todo com esse fluxo, tipo assim, que eu me desgastei, que eu perdi. O que você me diz disso? Absurdo. É um pensamento materialista que não tem nada a ver. Ora, fazer o bem não faz a gente perder nada. A menstruação é uma forma de corrigir o organismo também. Ela não é só resgate, tá? Ela é uma forma de correção também. Você dizer que perdeu energia porque trabalhou na Umbanda, quer dizer que fazer o bem você está proibida? Só porque na Umbanda, se fosse no kardecismo, qual seria a diferença? Não tem nada a ver. No começo a gente falou aqui sobre isso. A mulher hemorroísta tem uma cura espiritual fantástica e sofria
um advento, um crescimento espiritual muito grande pela cura. Porque ela tocou, ela conseguiu tocar a veste espiritual do Cristo. Fez o seu resgate. Por que não Umbanda? O que há de errado? Não tem nada a ver. Não é? Todo mundo carrega sangue dentro do seu corpo. Você carrega 4,5 litros de sangue. Falemos isso no começo aqui. Por que agora você trabalha na Umbanda? Nada a ver. Isso aí é o que eu estou falando, são ideias atávicas. A ideia que tem mais a ver com o mosaísmo do que a própria Umbanda. A Umbanda mesmo, a Umbanda não está nem codificada. Como é que você põe? Isso são ideias de médios. Você não pode trabalhar, Ana, eu diria, se você estiver muito fraca. Sim. Se você estiver, digamos assim, sofrendo demais. E não conseguir levantar da cama. Você já viu Jesus falando, eu estou com uma enxaqueca, hoje eu não vou trabalhar? Eu costumo dizer para as pessoas, o dia que você está emocionalmente muito ruim, tem trabalho espiritual, tenta aí, faz essa força. Né? A não ser quando, às vezes eu não faço vídeo quando eu estou sem voz mesmo. Né? Aí não adianta eu ficar, não vai dar certo. Né? São momentos para mim muito difíceis isso. Mas se você pode trabalhar, vá, você não perdeu nada com isso, só ganhou. Isso é um pensamento de quem não entende a inserção espiritual, de quem não entende o amor, de quem não entende a boa vontade. Então, você que está querendo dizer que a sua condição física ela vai determinar se você vai fazer o bem ou não? Não é? Não, isso é uma prisão mental, isso é uma prisão espiritual que a gente cria, uma atividade espiritual muito grande. Né? Não, você não perdeu nada com isso. Olha. É Sueli que está falando. Se a gente fecha um pouco mais essa questão aí, né? A gente, pelo menos, eu sempre ouvi, quando eu também frequentava a parte da Umbanda e tal, que tinha aquele lance de corpo aberto. Aí para mim, vamos dizer assim, o meu conceito, que eu sempre imaginava é o seguinte: quem trabalhava na parte da magia, dos trabalhos ali e tal, tinha essa percepção de estar com o corpo fechado ou corpo aberto. E a mulher, nesse sentido, quando estava menstruada, eles tinham esse conceito de que estaria com o corpo aberto, justamente é o que você falou, esse ectoplasma que está sendo, né, vamos dizer assim, exteriorizado abundantemente, poderia ser também, vamos dizer assim, usado contra a própria pessoa. Então, por isso que eles afastavam as pessoas nessa época, né, porque as mulheres, nesse sentido de que estaria com o corpo aberto. Mas num trabalho consciente, um trabalho de bem, onde a intenção é sempre voltada para o amor, fazer bem ao próximo, isso daí não procede mais. Né? Então, eu tenho essa visão. Seria correto ou não? Correto. Sueli, você acha que eu preciso de você menstruada para fazer mal para você? Eu pego um karma teu do passado, um pensamento ruim, uma ideia negativa tua e pronto. Uhum. Precisa disso? Sim. Entendeu? Se o obsessor quer mesmo sangue, ele fura você um canudinho espiritual e chupa teu sangue, tá bom? Não é? Ok. Vai. Gente do céu, então vamos entender uma coisa. Vamos lá, mas, aliás, Cristina, próxima aula, se a gente puder fazer, nós vamos fazer um estudo sobre Umbanda, tá bom? Tá? Ótimo. A aula vai ser, nós vamos fazer outro estudo sobre Umbanda e Candomblé, vamos ver as diferenças e as... Tá bom? Vamos. E na a gente falar um pouquinho sobre Umbanda. Vocês permitiram, eu vou falar sobre o Preto Velho, os orixás, a evolução. E na história da Umbanda, lá, a instrução que o vovô Zélio vai receber não é nada disso. A única instrução que o caboclo da Sete Encruzilhadas vai dar para os médios, roupa branca de tecido simples. Não tinha guia, não tinha ponto, não tinha nada. Trabalhar com amor e as entidades vão usar elementos simples. Não falou se mulher podia trabalhar, se não podia falar disso. Isso aí são agregações que o intelecto vai fazendo o quê? Ele vai fazendo adaptações, igual a gente adaptou o evangelho. Chegamos a fazer a cruzada, de tão mal que a gente adaptou o evangelho. Vão matar os outros, derramar sangue. Eu sou de um grupo de Umbanda, quer dizer, não faço mais trabalho terreno, mas continuo nesse grupo ligado vibratoriamente, que ajudei a fundar esse grupo, que é o Rita de Cássia. Nós tivemos muito problema com isso lá. E o problema era um médico perseguindo o outro quando sabia que a outra estava menstruada. Dava briga, vinha discutir com a gente. Gente, isso é perda de tempo. Eu lembro uma vez lá no Tupiara, uma amiga minha, ela foi para o Tupiara fazer o trabalho dela, era uma corrente de Umbanda à noite ali naquela época, a Umbanda do Tupiara e a noite toda. Aí o que aconteceu? E ela foi com o vestido todo vermelho, colado, aquela coisa toda, né? Eu era mais jovem, né? Eu estava lá no Tupiara. Aí imagina, né?
E quando ela estava na fila, porque tinha lá o vestuário feminino que era do lado direito do altar, né? E o masculino do lado esquerdo, não lembro bem isso. Assim, olhando quem está olhando de frente para o altar do lado direito, era o masculino, era o feminino. E ela estava na fila. Aí era um corredor apertadinho que ela vinha descendo, as que já tinham trocado a roupa, estava com a roupa de médium para trabalhar, né? E as que estavam aqui na fila subindo. Sempre tinha muita mulher, então o número da fila de banheiro, de mulher, de vestuário, é sempre maior que a fila dos homens. Então a gente não enfrentava muito essa dificuldade lá do lado masculino, mas do lado feminino tinha essa dificuldade. O fluxo era complicado, já entendeu, né? Aí, quando ela está descendo uma médium lá, que vê ela toda de vermelho, olha para ela e fala assim: não encosta em mim não, porque você está toda negativa e eu estou toda positiva. Como se fosse a cor da roupa que fosse determinar alguma coisa. Isso são agregações, adaptações, ideias mesquinhas de quem está ligado ao pensamento inferior, que acredita mais no mal do que no bem. Isso é falta de fé. Jesus abraçava leproso, Bezerra de Menezes abraçava as pessoas, Francisco de Assis foi quase excluído da sociedade porque ele abraçava os leprosos, cuidava das pessoas doentes, abriu mão da riqueza material e ganha o pai espiritual. É sempre assim, o homem adapta. E na religião está cheio de adaptação. Quer dizer, a gente inventou um Cristo imaginário na nossa cabeça, fizemos guerra por causa dele. Até hoje a gente faz guerra. Não faz com a espada, mas faz com a palavra, faz com a boca, com as ideias. Entendeu? Eu lembro que uma recomendação que a gente deu para os médicos foi tirar as pulseiras, mulheres, na hora de dar passo, mas é por causa do barulho que ficavam fazendo, só por causa disso. E por causa das pessoas atávicas. Aquele médico está cheio de pulseira, então ele é mais forte, aquele é mais fraco. Ficava compuscando a fé da pessoa com ideia idiota. Aquele médico que mexe mais é mais forte. Então, são ideias atávicas, que não está se coligando ao Cristo, não está se ligando à veste, não está na consciência daquela mulher, do feminino, da alma, do espírito. Está onde? Está longe, está com imaginação material. Invenção mental, adaptação. Por isso que o caminho interior místico é tão difícil, nem todo mundo aceita, nem todo mundo consegue levar. E a gente precisa levar esse caminho sem abandonar os nossos caminhos materiais, que é o nosso centro espírita, é o nosso trabalho para a sobrevivência, é a nossa educação, é a casa, tudo isso tem que continuar. Eu tenho que espiritualizar os meus ambientes. Espiritualizar não significa acender um monte de incenso, um monte de imagem, não, espiritualizar significa fazer com que o meu Cristo interno passe a dirigir completamente a minha vida. Isso é que a gente precisa aprender, a gente precisa buscar. Aí sim nós vamos estar em sintonia real e profunda, né, com aquilo que é mais importante.